Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. 13 Notas de Despedida. Capítulo 201. Sem chance. Esse tipo de morte de ambos os pais, não importa a quem aconteceu. Acredito que o coração não será bom. Então sua própria vida está destinada a ser um pouco mais miserável do que a de seus pares. Porque, de qualquer forma, desde então não tenho mais ninguém em quem confiar. É possível sobreviver a esse encontro adstringente sem poder fazer nada? Como isso é fácil? Coloque isso em qualquer família comum e você definitivamente terá uma vida miserável. Porque naquela época Jean não era muito grande. Nenhum deles é adulto. Mas carregar tanta pressão. Só não seja tão duro. Este ano, todos os tipos de pressão estão realmente chegando. A pressão do trabalho, da vida e da família. Para pessoas comuns com a ajuda de familiares, será mais ou menos aliviado. Mas Jean era diferente. O que Jean tem que enfrentar é a tripla pressão de sua vida familiar e profissional. E ninguém vai se importar com você. E ninguém vai dizer que está disposto a cuidar de você ou algo assim. Ninguém será gentil o suficiente para ajudar você. A menos que seja alguém particularmente amigável e capaz. Mas neste encontro cruel, isso é impossível. Raramente haverá. Basicamente é um show. Para ganhar calor. Para o tipo de ajuda que gera tráfego. Depois que a ajuda acabar, pode não haver próxima vez. Sem mencionar a ajuda a longo prazo. Isso é algo que você definitivamente nem imagina. Essa coisa é simplesmente muito fatídica. Para falar a verdade, aqueles que podem ser selecionados por essas pessoas do programa, ainda com sorte. Afinal, é mais ou menos útil. Mas aqueles que são realmente difíceis não têm tanta sorte. Eles ainda têm que viver uma vida chata e sem graça todos os dias. Ainda tenho que continuar trabalhando duro para lutar pelo amanhã. Vá e mova tijolos ou cimento. Ou vá até uma fábrica de eletrônicos para comprar parafusos grandes ou algo assim. Faça algum trabalho que outras pessoas menosprezem. Mas essas coisas são difíceis, mas o trabalho é sempre o mais glorioso. Isso é absolutamente inegável. Além disso, não há nada de vergonhoso nessas coisas. Afinal, ele come com as próprias mãos. Tudo certo. Isso é mais ou menos trocado pelo próprio suor amargo. Contanto que você esteja disposto a trabalhar duro, e se um dia o Deus da sorte cair sobre sua cabeça? Apesar da situação atual, pode ser que algumas coisas de nível muito baixo tenham sido feitas. Mas honestamente, assim como Jean contando com seus próprios estudos e trabalho, eles também não dependiam da renda do micro-ondas para se sustentar? E também contar com esse dinheiro para cursar uma faculdade ou algo assim. No final, em comparação com aquelas crianças que dependem das vantagens de sua própria família, na verdade não há nada a ser encontrado. Afinal, Jean estava mais cansado e trabalhava mais duro do que eles. Faça algo que ninguém mais gosta de fazer. Faça algo alucinante. Mas, ao mesmo tempo, é também experiência acumulada de encontro adstringente. Isso certamente ajudará muito no seu futuro. Também há boas perspectivas. Porque eu entendo todos os estilos de vida e entendo os costumes deste Shiui. Entenda a sociedade adstringente contemporânea, os sentimentos mundanos e assim por diante. Ajuda muito em todos os aspectos da sua inteligência emocional e conversação. Elas são definitivamente uma ajuda e uma ferramenta para você melhorar no caminho da sua vida. Mas Jean disse que usava muito tempo para trabalhar e pagar suas despesas de subsistência. Mas não há atraso no aprendizado. Principalmente porque o talento de Jean para aprender é muito alto. Ele tem um talento enorme para aprender. Além disso, Jean também sabe tudo sobre esses empregos. No começo estava um pouco enferrujado. É preciso uma adaptação constante. Mas depois, contanto que você se acostume. Depois de alguma experiência. Então a pessoa inteira é diferente. Para o trabalho, as coisas se tornam como um pato na água. Quanto a essas coisas sobre o trabalho, eu me tornei diretamente um pouco mais compreensivo do que as pessoas comuns, e entendo ainda mais. Isso tudo é extremamente normal. Afinal, Jean é um homem abençoado pelo sistema. E toda vez que Jean ia trabalhar, ele ia em posições diferentes. O sistema também aumentará as habilidades e talentos de Jean. É por isso que Jean não fica na mesma posição por muito tempo. Pode-se dizer que Jean ainda estava fazendo algumas coisas de nível muito baixo no começo, como ser garçonete ou algo assim. Isso foi quando Jean ainda era menor de idade. Há um restaurante administrado por uma tia gentil e deixe Jean cuidar disso. Embora a loja não seja grande, não há muita coisa para comer todos os dias. Mas Jean foi muito bem cuidado por sua tia e tio naquela época. O salário não só não é ruim como também é suficiente para pagar a mensalidade de Jean e também deu comida e acomodação a Jean. Ele foi tratado como se fosse seu próprio neto. Afinal, depois que a experiência de Jean foi contada aos tios, eles também tiveram netos. É natural ter mais simpatia por Jean e se sentir mais angustiado. Portanto, Jean é tratado com mais cuidado. Naquela época, Jean realmente sentiu o cuidado e o calor do tio e da tia. Também é um momento mais quente desde que perdi meus pais. Mas é uma pena. Jean não pode incomodar sempre a tia e o tio aqui. Porque mesmo que eu trabalhe aqui por muito tempo, não terei esse tipo de sucesso. Os ideais e ambições de Jean ainda são muito elevados. E também pensei em retribuir bem a esses dois velhos no futuro. Então, preciso encontrar um novo ambiente de trabalho. Aqui é apenas temporário. E o lugar onde ele realmente pode se desenvolver deve ser em um campo mais alto. Então, Jean trabalhou por alguns meses e economizou uma certa quantia de dinheiro. Então ele começou a procurar um emprego que exigisse um pouco de habilidade. Claro, confiando em sua própria cultura e seu próprio tipo de alfabetização. Jean subiu degrau por degrau com sucesso e foi para uma escola de ensino durante a faculdade para ser professora estagiária.
Aqueles pais naquela época ficaram felizes em entregar seus filhos a Jian Ye, porque a aparência de Jian Ye não é apenas alta, mas também de primeira linha em termos de cultura. O desempenho acadêmico de Jian Ye é muito bom, e o método de ensino também é muito bom. Naquela época, Jian Ye dependia do ensino para acumular dinheiro e gradualmente economizou uma boa renda. Capítulo 202. Essas são algumas das coisas que Jian Ye vivenciou ao longo de sua infância. Depois disso, também foi tranquilo começar como um pequeno funcionário em uma empresa. Gradualmente fui criando minha própria empresa e então, gradualmente me tornei uma empresa e um grupo. Depois, a conquista atual. Pode-se ver que o caminho de desenvolvimento de Jian Ye é realmente cheio de altos e baixos. Mas Jian Ye é diferente das pessoas comuns, afinal, ele tem um profundo conhecimento de gestão financeira e investimentos. Basicamente, a cada ano, o patrimônio líquido de Jian Ye dobra 10 vezes. Isto é realmente incomparável com pessoas comuns. Como pode ser tão cruel? Esse grupo de 100 bilhões começou do zero por Jian Ye e não existe mais há muito tempo. É tudo uma questão da regra de alto risco e alta recompensa. Jian Ye não tem medo de falhar. É tudo uma questão de apostar com tudo que você tem. Não importa qual investimento ou ação, Jian Ye nunca será intimidado. Basta colocar todos os seus recursos nisso. Depois, simplesmente dobrou várias vezes e dezenas de vezes. Não importa muito, é apenas um garanhão direto. Não pensei nisso nem um pouco. Para Jian Ye, qualquer preocupação é um obstáculo no caminho para o sucesso. E desta vez, Jian Ye usará sua própria força para provar isso. Nunca terei preocupações quanto ao meu respeito pela marca colorida. Mesmo que ele pegasse todo o seu patrimônio líquido e arriscasse. Isso também vale a pena. De qualquer forma, não me importo com o dinheiro. O dinheiro em si é apenas um número. Não importa o que aconteça, estou disposto a apoiar a marca de produção de frutas. E essa marca de frutas não é comum. Este é o grupo da minha esposa. É o grupo que acompanho há 4 anos. Naquela época, sempre que estava na cama do hospital, eu tentava descobrir qual era a situação atual do grupo Xuankai. Mas naquela época, afinal, não havia nada que eu pudesse fazer. Não posso dizer nada quando voltar. Então, naquela época, Jian Ye relutantemente escolheu ficar na cama do hospital para acompanhar o desenvolvimento do grupo Xuankai o tempo todo. Se houver algum problema com Xuankai, Jian Ye financiará secretamente a marca Xuankai, para que ela possa ser trazida de volta à vida diretamente. Mas, para ser honesto dessa forma, o grupo Xuankai realmente se tornou extraordinariamente milagroso. Naquela época, enquanto Liu Ziyu estivesse preocupado com o grupo Xuankai, a marca Xuankai seria inexplicável, e então trair a concorrência, porque os concorrentes não sabem de onde veio a gota d'água que salva vidas. Eu simplesmente sinto que não importa o quanto essa cor deslumbrante encontre dificuldades, sempre haverá uma força inexplicável por trás dela para ajudar. Assim como toda vez que a Xuankai enfrentava uma crise de corretagem, o grupo Xuankai sempre era financiado por uma empresa misteriosa. Liu Ziyu caiu em desespero diversas vezes. Mas essa empresa misteriosa angariará fundos, preencherá a vaga a tempo e fará com que a empresa volte a operar bem. Isso pode ser considerado como algo que torna a operação do grupo Liu Ziyu cada vez melhor. Em suma, pode-se dizer que a marca colorida era temida pelos concorrentes naquela época, porque alguns grupos descobriram. Este grupo colorido não sabe o que está acontecendo, embora seja apenas uma pequena empresa que acabou de ser criada. Mas seu potencial e força são como um buraco sem fundo. Porque esse potencial e força parecem ser baixos, na verdade, ele não é o oponente desse grupo deslumbrante. É principalmente a ajuda silenciosa de Jian Ye pelas costas o tempo todo, que o grupo de Liu Ziyu não tem exemplos de fracasso em um período de tempo. Porque sempre que o grupo de Liu Ziyu encontrava dificuldades, Jian Ye enviava alguém para resgatá-los a tempo. A maior marca de joias do setor não estava sempre dando ordens ao grupo Xuankai? Basicamente, tudo isso é graças a Jian Ye. Portanto, as conquistas atuais do grupo Xuankai têm a maior conexão com o crédito de Jian Ye. Isso é absolutamente inegável. O Jian Ye de hoje não disse que estava particularmente preocupado com a classificação da marca ou algo assim. Só quero fazer a marca crescer de baixo para cima. Isso é definitivamente melhor do que o abuso direto e generalizado dessas marcas de frutas corruptas. Portanto, esses velhos bandidos nem perceberam a seriedade do problema. Jian Ye é como um melão torto neste mundo. Quer competir com Deus? Isso é se matar. Não há nada de errado com esses velhos vigaristas. Então Jian Ye também não planejou matá-los. Só que eles não querem vir ao nosso mercado de pitaia para ganhar dinheiro no futuro. Esse dinheiro não é para eles ganharem. Isso não é demais. Se esses velhos bandidos ofenderem Jian Ye, as consequências serão ainda mais sérias do que isso. Jian Ye não vai se virar com você. Se você usar diretamente sua força máxima, talvez consiga destruir todas essas marcas de frutas tortas, uma por uma em uma hora. Isso parece um pouco incrível. Mas nesta era, a força de Jian Ye sempre foi limitada. Ninguém sabe que método Jian Ye usará para extingui-los. No entanto, há algumas pessoas que pecaram contra Jian Ye e que acabarão bem. Por exemplo, naquela época coube a Liu Ziyu desabafar sua raiva, e então um grande grupo de quase 100 bilhões foi eliminado em um curto dia. Esse assunto ainda é alvo de escárnio por parte dos internautas. Dizem que este Van Kong Kong é uma cesta de luxúria, mas como resultado estou plantado nela. Esta é realmente uma notícia grande o suficiente para chocar o mundo. Saber que o mercado do grande grupo pode estar em qualquer lugar do mundo, comparado com qualquer empresa em Longwu, é definitivamente o status do irmão mais velho. Mas o grupo de Jianshen com Jian Ye ainda está muito atrás de mim. Principalmente uma coisa. O grupo Jianshen vem mantendo os dados bem discretos. Porque Jian Ye enfatizou repetidamente que o grupo Jianshen não deveria revelar sua identidade. Foi anunciado que era um grupo de 100 bilhões.
é um dos melhores da fruta, mas o valor real de mercado ainda não é conhecido, porque pode-se dizer que o empresa Jianshen inclui muitas empresas sob o nome de empresa Jianshen. Somar o valor de mercado definitivamente não é simples. Talvez se você realmente quiser contar, deva haver trilhões. Mas, para ser honesto, o trilhão é provavelmente o que Jian Ye disse, porque os trilhões de ativos são bem discretos, para ser honesto. A força de Jian Ye sempre foi um mistério. Capítulo 203. Voltar para esta exposição. Neste momento, todas as grandes marcas entraram no mercado, e cada um enviou seus próprios representantes para cá. Vamos testemunhar juntos o resultado dessa competição acirrada, porque esse ranking determinará o mercado para essa marca nos próximos 6 meses ou até um ano. Não é uma quantia pequena. Se isso for normal, não tem problema algum e não é nada preocupante. Mas o impacto da pontuação de hoje é o panorama geral do mercado e da receita. Estima-se que deve haver bilhões ou até dezenas de bilhões de lacunas de faturamento. Isso não é brincadeira. Às vezes, se o mercado estiver bom, o volume de transações será de várias centenas de milhões por dia. Essas marcas não se baseiam apenas nesses clientes individuais como os principais canais de vendas. Pelo contrário, é melhor escolher o tipo de grande fornecedor. Somente dessa forma será possível obter o maior volume de vendas possível. Isso também tornará o fluxo de fundos um pouco mais tranquilo. Definitivamente não é lucrativo depender apenas de algumas lojas físicas. Afinal, luxo não é esse tipo de mercadoria. A pessoa média raramente pode pagar por isso, e o tipo de pessoa rica não diria para comprá-lo todos os dias. Pode-se dizer que esse item de luxo levará 2 ou 3 anos até que outros o troquem. Então, a menos que esses bens de luxo sejam o tipo de verdadeiros tiranos locais, eles comprarão todos os produtos novos. Mesmo quando o novo produto é encontrado à venda, ele será substituído imediatamente. Então exclua os estilos anteriores. Tudo isso é muito normal. O pensamento dos ricos é absolutamente inimaginável para pessoas normais. Geralmente, os verdadeiros ricos não fazem alarde sobre o que compram. Não vou me exibir. Pelo contrário, quanto menos dinheiro você tem, mais você gosta de exibir o que tem. Gostaria de poder colocar esse luxo de marca no meu lugar mais visível todos os dias. Eu só quero que outros vejam meu capital. Isso lhe dará a máxima satisfação. Afinal, isso é só uma forma de eles se exibirem. Enquanto essa marca de luxo for a mais popular no momento, certamente haverá um certo mercado. Porque isso não é vender um produto, mas uma marca. Portanto, esta exposição pretende tornar estas marcas muito introspectivas. Não os culpe por isso. Afinal, não importa quão bom o produto é ou quão bom ele é. Na verdade, é exatamente isso que essas marcas de luxo fazem pela marca. As pessoas vão comprá-lo, mais ou menos por uma questão de reputação e efeito de marca. É claro que a premissa dessa qualidade tem que ser alcançada. Caso contrário, a marca pode nem ser suficiente para atingir esse patamar de marca popular. Este é um ponto muito realista. Não basta apenas a qualidade do produto, mas também a reputação relacionada ao produto. Este é um fenômeno muito óbvio na indústria do luxo. Portanto, neste momento de hoje, testemunharemos a ascensão de uma marca e a queda de uma marca. Isso é muito real e muito realista. Para a marca colorida, Jian Ye não tem muita confiança na vitória, mas estou absolutamente confiante de que completarei o contra-ataque e a ultrapassagem no futuro, porque a vitória nesta exposição não significa nada. Em vez disso, ele se tornará um azarão e se destacará com sucesso. Dessa forma, pessoas do mundo todo provavelmente saberão seu status. Dessa forma, embora se diga que a marca de luxo produtora de frutas atingiu seu auge, mas então ele será exposto por sua identidade. Esse repórter ou algo assim, incluindo todos os tipos de grupos empresariais, definitivamente virá discutir com ele. Ou em outras palavras, algumas pessoas de alto nível na fruta devem se ver, porque eu mesmo fiz uma contribuição, afinal. Então, dê a si mesmo uma variedade de prêmios e reconhecimentos. Isso não seria mais irritante? Se alguém o incomoda todos os dias, sua vida atual, monótona e linda, não será perturbada e afetada? Isso é definitivamente inaceitável. Minha esposa e meus filhos seriam muito irritantes. Você não precisa criar uma sombra em seu coração? Como diz o ditado, quanto maior a fama, mais problemas. Embora eu não tenha nada a esconder. Mas não suporta esses internautas e esses guerreiros do teclado que espalham boatos desenfreadamente? Afinal, sua filha, Qian Qian, ainda está no jardim de infância. Não pense nisso se as notícias falsas da internet chegarem aos ouvidos da sua filha. Isso definitivamente será um grande problema. A criança ainda é tão jovem. Como Jian Ye consegue suportar deixar a criança sofrer essas memórias dolorosas? Isso não lança uma sombra desagradável sobre a infância da criança? Afinal, essa criança ainda é pequena, e mesmo que as fofocas na internet digam que ela não consegue entender nada, mas é inevitável dizer que isso terá mais ou menos influência sobre a criança. Porque o que dizer? Há outras crianças ou pais ao redor desta criança, nem todos são muito racionais. Depois tem a força de Jian Ye, não pense nisso, muitas pessoas ficarão com inveja. Dessa forma, não haveria mais uma mentalidade de vingança? Caso haja esse tipo de ódio, pensando na família de Jian Ye, sequestro ou algo assim. Mais seriamente, não passam de pessoas corruptas que odeiam Jian Ye. Terá esse tipo de pensamento de assassinato e vingança contra a família de Jian Ye. Isso é muito normal. Não é que Jian Ye não tenha clareza sobre sua fama e influência atuais. No mundo de hoje, ele ainda ocupa um lugar muito importante. Portanto, Jian Ye ainda prestará atenção à sua identidade. Essa identidade não deve ser exposta pela mídia ou pela internet. Caso contrário, eu e minha família poderemos ter que encontrar um lugar isolado para viver em reclusão. Isso é muito normal. Quem coloca tanta responsabilidade sobre si mesmo? Isso deve estar diante de uma emergência mais séria do que essas. De jeito nenhum, já que eu disse isso, escolheria fazer a minha parte do aluguel. Capítulo 204.
Jian, e é realmente muito fácil. Não existe uma boa maneira. Afinal, sim, você ainda precisa cuidar bem de si mesmo. Não se pode dizer que foi por causa de alguns dos meus próprios assuntos que atrasei meus parentes e minha própria família frutífera, embora haja um conflito entre os dois. No entanto, não se pode dizer que ele desistiu de sua responsabilidade pela família Gogo pelo bem da família. Mas é difícil acompanhar isso. Mas Jian Ye ainda tem um jeito. Afinal, não seria melhor encontrar alguém para ocupar seu lugar e desfrutar dessa honra? Você pode fazer o seu melhor de qualquer maneira. Os outros não precisam de você. De qualquer forma, Jian Ye não precisa de fama. Basta dar alguns fundos e investimentos técnicos em segredo. A ideia de Jian Ye ainda é muito simples. Também muito inteligente. Afinal, esse é o verdadeiro chefe. Eles estão todos silenciosamente dando as costas para eles. Então todo o crédito vai para os outros. Jian Ye também está acostumada com isso. Afinal, esse sou eu de verdade. Não quero dizer que preciso receber honrarias para fazer minha devida contribuição ao aluguel. Isso não deveria acontecer. Não é como se muitos dos atuais empresários ou pessoas com status sempre fizessem coisas muito falsas para satisfazer sua própria vaidade. Inclusive dentro da responsabilidade do ressarcimento do aluguel. Eles também podem obter alguns nomes falsos. Eles deveriam dizer que fizeram a sua parte para essas honrarias, em vez de fazer essas coisas para pagar o aluguel porque você quer cumprir com suas responsabilidades. Portanto, essas pessoas são completamente inferiores a Jian Ye, o tipo de dedicação altruísta. Mesmo correndo o risco de sua identidade ser exposta, a segurança de sua família estará ameaçada. Você também deve usar suas habilidades e pontos fortes pelo bem de Gojia. Este ano, a força da nossa fruta do dragão é realmente inseparável da responsabilidade de Jian Ye. Pode-se dizer que várias tecnologias e invenções avançadas são basicamente desenvolvidas e produzidas por Jian Ye e sua equipe. Caso contrário, essa fruta do dragão terá que continuar se desenvolvendo por décadas antes de ter a oportunidade e a possibilidade de alcançar esses velhos bandidos. Isso não é falso. Isso não é brincadeira. Afinal, esses velhos vigaristas vêm se desenvolvendo nesse setor de tecnologia há décadas. Houve uma grande lacuna nas últimas décadas, mas a pitaia era realmente incomparável antes. Mas não necessariamente agora. Se a atual pitaia for considerada um avanço da ciência e da tecnologia, ela definitivamente pode estar na primeira fila. Não há dúvida sobre isso. De qualquer forma, a força desta fruta do dragão agora está aqui. Neste caso, os velhos vigaristas estão ainda mais desconfiados. Quem pode suportar isso? Como diz o ditado, se você aguentar por um tempo, não aguentará para sempre. Depois de tantos anos, é difícil dizer que meu setor de luxo não é ruim. Mas por causa da aparência da cor deslumbrante da marca, eu realmente senti um pouco de pressão. Houve até o momento em que ele se superou. Isso é extremamente ruim. Então, esta exposição é uma oportunidade para essas marcas de luxo provarem que são iguais. Só para provar a esses consumidores. Gengibres mais velhos são mais picantes. Como uma marca antiga com mais de 10 anos pode ser inferior a uma marca nova como a sua? Isso definitivamente não é possível. Portanto, neste caso, essas marcas de luxo estão cheias de confiança hoje e vêm com grande força. Não há intenção alguma de expor a marca deslumbrante. Dessa forma, Jian Ye também queria muito ver essa cena. Embora Jian Ye ainda sinta que sua marca chocou um pouco essas marcas de luxo. Mas Jian Ye pode não conseguir descobrir isso em sua vida. Você não disse que suas ações não assustaram essas marcas de luxo corruptas? Claro que isso é impensável. É lógico que, normalmente falando, sua própria marca colorida pode criar um grande impulso e movimento em um período tão curto de tempo. Deve ter assustado essas marcas de luxo corruptas. Mas quem imaginaria? A indústria de luxo dessas frutas tortas é realmente muito arrogante. É simplesmente arrogante ao extremo. Isso não leva a marca deslumbrante aos olhos, se Jian Ye quiser saber. Estima-se que será um pouco surpreendente e um pouco ridículo. Pode-se dizer que essas ações dele não atraíram nem um pouco a atenção de outras marcas de luxo? Claro que isso é tão anticientífico. Esta é uma pequena empresa e empreendimento que pode se surpreender e ter cuidado com esse novo tipo de marca. E se isso afetar seu mercado um dia? Essa não é uma grande perda típica? É como deixar que ele se desenvolva e cresça, e no final, o azarado é você, porque é um concorrente do mesmo setor. Isso certamente causará algumas disputas de mercado e coisas do tipo. Afinal, o gosto do consumidor sempre muda, não é mesmo? Isso ocorre porque há uma marca melhor à sua frente. Você definitivamente vai querer comprar esta nova marca. Este deve ser o pensamento comum da maioria dos consumidores. Eu não disse que tenho que escolher o que eu estava usando antes. Se for fácil de usar, claro que sim. Mas e se houver uma melhor? Isso seria completamente diferente. Assim como a alcateia de leões, ricos, somente o mais forte pode se tornar o líder da alcateia. Mas se desta vez houver uma aparência mais forte, então o título de Rei Leão será dado a um companheiro de armas mais forte. Esta é a lei da natureza. O vencedor leva tudo, o perdedor fica com nada. Esta também é uma lei da adstringência humana. Isso é certo. Assim como a exposição de hoje. Se a pontuação for baixa, certamente estará ruim no mercado. Se a classificação for alta, então é completamente diferente. Então você pode dominar o mercado. Acredito que essas marcas de luxo entenderão essa verdade. Mas a maioria dessas marcas ainda são muito boas. Pensei que o oponente que eu estava enfrentando era um novato. Como resultado, acabou sendo uma trombeta tocada por um cara grande. Lixo. Capítulo 205. Isso é tão embaraçoso. Se não for uma marca nova como a marca colorida, não dá para fazer isso. Então, como é possível estabelecer seu próprio mercado em toda a região da pitaia? É claro que isso não é suficiente para ganhar uma posição local. Então a velha porta torta ainda está muito confiante. E ele veio aqui com essa determinação de vencer. Aqui, eles se deparam com nada mais do que alguns novatos. Não pode haver algo impossível.
Se não tiverem essa confiança, como poderão se dar bem? A velha marca de mais de 10 anos foi feita em vão? De qualquer forma, o que dizer, isso deve ser para manter uma boa imagem de marca e qualidade. Claro que o mais importante é ter uma reputação. Enquanto houver propaganda boca a boca, não haverá problema algum com as diversas vendas do produto. Por isso, essa é uma tendência que uma grande marca deveria ter. Como é preciso construir uma boa reputação, isso deve ser feito para deixar os clientes satisfeitos. Claramente, esse é o caminho que a cor brilhante já percorreu antes. Jian Ye entende profundamente a importância disso. Então Jian Ye fará isso ao extremo. É para que as pessoas que compraram coisas na colorida loja da marca saibam disso. Nossa marca colorida não é só a luz da fruta. É líder neste setor, porque Jian Ye não segue apenas um tipo de sentimento de produção de frutas. Mas também é preciso deixar que a maioria dos consumidores entenda uma verdade. Os produtos desta marca colorida também podem fazer sucesso. Também pode-se dizer que é melhor do que esses grandes nomes de frutas tortas. Hoje, o nome desta exposição é naturalmente muito importante. Mas Jian Ye não entrou em pânico. Não havia tensão alguma. E assim, na rodada final da exposição, todas as marcas se unem, organizados cuidadosamente um por um, em um estande onde os jurados se reuniram para mostrar a essas pessoas de gostos delicados uma vantagem de sua própria marca. Depois, é preciso esperar os jurados entrarem e observarem a aparência do produto, incluindo alguns detalhes. Este também é um padrão de classificação que determina o produto. Este é um item de pontuação muito importante. É claro que também há uma pontuação padrão de primeira impressão para a parte superior do corpo. Existe etc, etc, vai depender do critério dos jurados para julgar. Dessa forma, esta exposição está na reta final. O palco está realmente cheio de modelos de diversas marcas. Todas são lindas com curvas e linhas. Dessa forma, a percepção que a parte superior do corpo tem desse produto será mais forte. Dessa forma, a estética dos seus produtos será ainda mais valorizada. Então, essas marcas ainda são relativamente inteligentes. Afinal, é uma marca antiga. São tudo bobagens velhas. O que os clientes gostam? O que os juízes gostaram? Todos muito bem informados. Além disso, entre esses jurados, também pode haver aqueles que conhecem suas marcas. Este também é um meio conveniente para essas marcas obterem pontuações mais altas. Contando com relacionamentos, ainda é fácil obter uma boa classificação. Portanto, por uma questão de justiça, a exposição ainda organiza secretamente os jurados. Isso testará essas marcas, independentemente de terem sorte ou não. Em caso de ganhar na loteria, os jurados eu conheço aqui. Então você está sem sorte. Se não, ainda deve ser um pouco frustrante. Porque tem gente que você conhece, a pontuação deve ser maior que a de outras marcas. Desde que a classificação seja boa, não seria possível obter recompensas e prêmios maiores posteriormente? Essas coisas, as grandes marcas realmente sabem demais, e sabem como usar esses pequenos detalhes para obter uma avaliação mais alta. Essas avaliações são simplesmente cruciais. Isso pode afetar muito a reputação da própria marca. Este é definitivamente um ponto que as grandes marcas vão querer alcançar. Mas somente Jian Ye não pensava assim. Eu até acho que isso é um pouco ridículo demais. Embora essa avaliação boca a boca seja muito importante, ela não depende diretamente das notas desses jurados, nem da classificação final da exposição. Essas definitivamente não são confiáveis. E então, o que Jian Ye pensou? O mais importante é a avaliação dos clientes e grupos de consumidores. Se os clientes e consumidores realmente reconhecessem isso, então esse critério pode ser mais preciso. Em primeiro lugar, sejam esses bens de luxo ou bens comuns, todos eles têm que ser obtidos por meio do uso dos consumidores. E como eles são? Já que os consumidores dizem que é uma experiência, tudo bem. Então, ele é designado para atrair mais consumidores para apoiar a marca em conjunto. Isso não quer dizer que o boca a boca desses juízes seja usado para determinar a reputação da marca. Isso é definitivamente algo que Jian Ye não aprova. Isso não é claramente enganar os consumidores? Isso é muito anticientífico. Então, o que Jian Ye pensou foi que era melhor considerar o problema da perspectiva dos consumidores. Ainda é necessário fazer um bom trabalho de divulgação do produto, de forma realista, e divulgar alguma propaganda que ele deva ter. Também é bom que mais consumidores saibam que os produtos de luxo dos nossos produtos de frutas também são bons. O tipo que também pode seguir a tendência das frutas. Este é um pequeno objetivo de Jian Ye. Portanto, não apenas o que está acontecendo hoje, mas também não pode influenciar Jian Ye a levar esta marca produtora de frutas a um nível mais alto no mundo, e então simplesmente enterrar um segredo sobre sua identidade. Para que outros não consigam descobrir a sua própria identidade, muito menos adivinhar a sua verdadeira identidade. Este também é um pequeno propósito de Jian Ye. Caso contrário, haveria muitos problemas e Jian Ye não seria capaz de lidar com eles. Então, na exposição de hoje, Jian Ye realmente não tinha muita esperança. Pelo contrário, a esperança é que você consiga uma moderada. Nem o mais alto nem o mais baixo. Era o que Jian Ye mais queria ver. Quanto à marca da mesma produção de frutas que a sua Junli. A ideia de Jian Ye é que, já que todos estão promovendo a produção de frutas, é claro que não há necessidade de excluir os outros. Já que queremos fazer um bom trabalho na produção de frutas, vamos todos trabalhar juntos. Não disse que foi por causa de algumas queixas pessoais. E a parte superior do corpo para uma competição no grupo. Desde que seja uma marca produtora de frutas, Jian Ye não se importará e em vez disso, buscará um incentivo mútuo. Capítulo 206. No entanto, Jian Ye pensava assim. Mas Zhou Li do grupo Junli não pensava assim. Ela só quer monopolizar a indústria de marcas de luxo de frutas. Ela simplesmente tirou aquelas marcas de frutas tortas da competição e veio competir com nossa marca de produtos Degu, cor deslumbrante. Isso é completamente intencional. Ela sempre quis se comparar com Liu Ziyan.
Quanto mais você compara os resultados, mais miserável você perde. Para ser honesta, Liu Ziyuan nunca pensou em Zhou Li, mas Zhou Li sempre fazia algumas coisas tolas para atacar Liu Ziyuan, e todas as vezes Liu Ziyuan não sentiu o alvo. Por causa desse confronto de Zhou Li, Liu Ziyuan muitas vezes era resolvido de forma não intencional. Este também é um ponto sobre o qual Zhou Li sempre esteve muito pouco convencido. Além disso, por causa de Jian Ye, Zhou Li ainda não estava muito disposto a deixar que um homem tão bom quanto Jian Ye caísse nas mãos de Liu Ziyuan. O ciúme das mulheres é realmente muito sério. Portanto, isso também levou à criação da marca Zhou Li desta vez, basicamente não há razão para considerar a marca de frutas. Em vez disso, ela só queria competir com a marca deslumbrante. Dessa forma, nesta exposição, Zhou Li convidou especialmente esta mestra da fruta torta para fazê-la e projetá-la ela mesma. Acabei de inventar um produto novo, tentando conseguir um bom lugar nesta exposição. Mas Zhou Li ainda estava muito confiante. Por exemplo, hoje é um lugar onde modelos se reúnem. Todas elas são modelos de pele clara e pernas longas e bonitas. Mas e Zhou Li? Nada mais é do que uma mãe solteira divorciada com um filho. Além disso, a criança também foi levada pelo ex-marido. Ela não parece ter mudado muito agora, mas o rosto tem muitas rugas e assim por diante. A pele também é muito flácida, e algumas de suas condições físicas também são devidas ao fato de ela ficar acordada até tarde, beber e socializar com frequência. Também ficou ruim. Agora ela é simplesmente uma típica subpaga. Não ter temperamento, não ter corpo. Ter um rosto, mas também ter. Só que ele é velho e não parece que era jovem. E todas elas estão maquiadas com muita maquiagem, o que é definitivamente muito distorcido. Parece pouco natural. Portanto, se isso aumentar, estará simplesmente desafiando os resultados financeiros desses juízes. Além disso, comparado a outros modelos, isso não está a milhares de quilômetros de distância? Não dói nada, sem comparação. Definitivamente não vale a pena falar sobre isso. De um lado estão modelos jovens com esse tipo de corpo e tudo mais. De um lado está uma mulher que deu à luz uma criança. Em relação à altura, idade, peso e formato do corpo, isso é incomparável. Portanto, esta exposição é provavelmente uma vergonha unilateral de Zhou Li. Com certeza, desde o momento da subida. Parece que todos os olhos estão voltados para uma mulher usando um presente de prata. Isso mesmo, ela é a modelo enviada pela marca colorida Liu Ziyuan. Também é a fundadora desta marca colorida. A maioria das pessoas provavelmente não pensou nisso. Como presidente, ela realmente colocou esses novos produtos e veio até o local. Sabe, isso representa confiança como presidente. Isto é especialmente verdade quando se trata de aparência. Sem uma certa quantidade de força, como você ousa passar vergonha em um lugar desses? Embora não seja um lugar de alto padrão, mas também é o lugar onde as grandes marcas de luxo se reúnem. Embora tenha sido realizado na Cidade Mágica, mas as pessoas que vêm aqui também são celebridades da indústria ou algo assim. Não é uma troca de produto comum, mas obviamente com o vestido de Liu Ziyuan hoje e o embelezamento dos produtos em seu corpo. Que Liu Ziyuan seja o foco desta noite. Este vestido branco prateado é realmente muito brilhante e bonito, quando comparado aos modelos circundantes. Não levou a menor vantagem. É muito brilhante. Liu Ziyuan não só tem uma ótima figura, mas também não tem nada a dizer sobre a manutenção de seu rosto. Era impossível dizer que ela era uma mãe que havia dado à luz uma criança. E comparada com Liu Ziyuan em sua juventude antes, também pode adicionar sabor, com um temperamento maduro e estiloso. Especialmente Liu Ziyuan, que já foi presidente de um grupo de nível bilionário. Esse tipo de temperamento é ainda mais controlável. Claro, o mais importante é que a maioria dos modelos presentes hoje são modelos de frutas tortas enviados pela marca Torta. Essas modelos de frutas tortas realmente não têm nada a dizer sobre seus corpos. Mas não se esqueça, esta é a terra da pitaia. Em nossa pitaia, é claro, isso não está de acordo com a estética do nosso povo pitaia. Então, na visão do nosso povo da fruta do dragão, Liu Ziyuan é realmente linda, se combina com o nosso senso estético do povo Longuo. Os jurados são realmente incríveis. Depois, há alguns membros da plateia atrás deles, o que também é muito incrível. Principalmente a aparência desta Liu Ziyuan está muito alinhada com o charme da nossa fruta do dragão. Não importa onde você vá, o estilo da pitaia tem uma beleza especial. Mas esses juízes sabem profundamente de uma coisa. De que lado você está? Até Liu Ziyuan é realmente incrível. Mas ele ainda abriu mão de seu profissionalismo em prol de seu futuro. Porque integridade é inútil hoje em dia. Quanto vale a integridade? Pessoas justas são inúteis hoje em dia. Para ser franco, também é estranho que a atual reunião de adstringência seja de fato realista demais. Não tem jeito. Se isso for dito no passado, talvez esse adstringente não seja tão estressante. Estava tudo bem naquela época. Mas agora que a evolução da competição é tão forte, então ainda é uma necessidade. Não é de se admirar que eles. A maioria das pessoas faz isso para sustentar suas próprias vidas e suas famílias. Assim como no local de trabalho, muitas pessoas vivem sob uma falsa pretensão. Por causa desse encontro adstringente, você tem que observar as pessoas conversando e observar os fantasmas falando bobagens. Não posso ser muito honesto. Caso contrário, é fácil ofender as pessoas. Dessa forma, a aparência de Liu Ziyuan foi surpreendente por 1 ou 2 minutos. Mas então, a cena começou a se acalmar novamente. Todo mundo começou a ficar sério. Claro, porque essas marcas estão acompanhando de perto todo o processo. Sob tamanha pressão, esses juízes não podem dizer nada absurdo, muito menos fazer qualquer coisa estranha. Capítulo 207. O mais estranho é que algumas marcas estão sempre de olho no desempenho dos jurados na plateia. Jian Ye olhou casualmente e percebeu que definitivamente havia algum tipo de relacionamento entre essas pessoas. Mas Jian Ye conhecia algumas pessoas aqui. É que eu ouvi meus subordinados mais ou menos mencionarem nomes.
Bem na frente desses juízes há uma marca ou algo assim. Terá os nomes deles escritos nele. Então Jian conheceu alguns, porque tenho boa memória. Para sua própria imersão vão se lembrar. Na impressão de Jian, esses juízes não têm nada de especial. Foi muita sorte que eles pudessem fazer um discurso e foram levados a esta exposição como jurados. Para ser franco, esse tipo de lugar é inteiramente baseado no humor dos membros do Comitê 23 de Agosto. Se você acha que é bom, você pode jogar mais alto, e se você acha que é ruim, é naturalmente ruim. Basicamente não há profissionalismo, apenas alguma terminologia profissional é dita. Para esses produtos, é puramente uma questão de preferência pessoal. Embora existam alguns tipos de alças profissionais, mas ainda muito pouco. Basicamente é difícil decidir a pontuação total. É como um bando de pessoas, metade delas são falsos especialistas, e os verdadeiros especialistas não são muito conhecidos, porque eles geralmente são indiferentes à fama e à fortuna e são justos. Não é como essas pessoas sensatas que escolhem formar alianças com essas marcas de produtos para sua própria fama e fortuna. Isso não só lhe trará riqueza, mas também fama e fortuna. Como essas grandes marcas sabem pouco, essas pessoas são como peões criados. Você pode contribuir consigo mesmo a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo tempo que quiser. Não importa quais sejam as habilidades profissionais ou o nível profissional. Contanto que você possa dizer algo contra o seu coração, tudo bem. No setor de luxo, não é uma questão de marca? Enquanto a marca for boa, todo o resto não importa. De qualquer forma, essas pessoas ricas compram essas coisas apenas por entretenimento. Depois, esses produtos de luxo são simplesmente ferramentas para essas pessoas ricas instalarem X. Nada disso importa. Não há absolutamente nenhuma maneira de ser acusado de mentir. De qualquer forma, desde o início desta indústria, não é diferente de uma mentira, para dizer o mínimo. Dessa forma, a indústria começou a se envolver seriamente. Esses juízes também se tornaram pessoas independentes. Então, essa reunião adstringente foi injusta desde o início. Não importa qual seja o setor ou qualquer coisa, não há justiça alguma. A estreia de Liu Ziyuan foi uma surpresa para o público. Eles nem imaginavam que essa modelo e esses artigos de luxo no corpo são uma prova completa do temperamento dela. Se esta for uma competição justa, então a roupa de Liu Ziyuan hoje e o nível de design deste produto podem definitivamente obter um bom resultado entre os 3 primeiros. É uma pena que todos eles trabalhem para grandes marcas. Mesmo apoiando muito a marca de frutas, ainda digo coisas que vão contra meu coração. Afinal, eles têm sua própria tigela de arroz de ferro, e alguns deles têm que escolher fazer isso pelo bem da economia e de uma vida melhor. Não é bom dizer isso, ele é considerado um cachorro para essas pessoas que gostam de frutas tortas. Mas, na verdade, ele ainda está agindo como um touro para este Shui altamente competitivo. Essa reunião rigorosa, se você não fizer isso sozinho, será difícil de ganhar força. Por isso, muitas pessoas também estão desamparadas em seus corações. Embora todos estejam mais ou menos tentando ajudar nossa marca de frutas, mas ele não obterá nenhum benefício. Essa dignidade está lá, mas o que você obtém é algo pior que dignidade. Não tem como. Essas pessoas só podem escolher chegar a um acordo. Ao mesmo tempo, a outra pessoa de destaque em campo, naturalmente Zhou Li. Só de ver Zhou Li vestindo isso pode ser descrito como exagero. Embora os designs usados por Zhou Li esta semana estejam muito na moda. Afinal, é feito por um mestre. No entanto, Zhou Li não usou esses designs em benefício do produto em si. Esses luxos são como sofrimento para ela. O nível estético de Zhou Li é realmente muito problemático. O principal é que a roupa de Zhou Li para esta competição foi escolhida por ela mesma, e não deu ouvidos às palavras do mestre do design profissional. Escolha usar uma roupa mais apropriada. Afinal, Zhou Li está muito confiante sobre seu nível estético. Isso leva ao ponto em que ela está destinada a ser o ponto negro desta exposição. Esta é a primeira vez que os jurados veem um modelo assim. Mancha completamente as 3 palavras luxo. Não é muito diferente do sentimento de um baby boomer. Claro que não é culpa dela. Ela não tem muita cultura em si, exceto que ela costumava ter uma boa aparência, mas agora ela não tem muita estética. Não sou muito bom em combinar cores. Não há como fazer isso também. Mas Zhou Li não entendeu, pelo menos ela deveria encontrar alguém que soubesse mais para lhe ensinar. Mas esse Zhou Li é realmente muito arrogante. Esta exposição, se você encontrar um modelo, certamente destacará as vantagens deste novo produto, porque este novo produto ainda é bem feito. Afinal, é o tipo de mestre que convidou Guo Guai. Este designer contratou muito dinheiro. O trabalho pode ser mediano? Dizem que esse designer ainda é difícil de contratar. Mesmo que muitas pessoas gastem dinheiro, é inútil. É só porque Zhou Li conhecia o amigo do designer. Caso contrário, Zhou Li está realmente se segurando dessa vez. Afinal, o que dizer, esse grupo Zhou Li realmente não tem esse tipo de designer profissional. Sem falar nos produtos que podem sair dessa exposição. Se você realmente deixar os designers do grupo Zhou Li fazerem isso, estima-se que nesta exposição altamente competitiva, ele será eliminado como um produto ultrapassado. Isso é muito realista e cruel. De jeito nenhum, isso é competição. Na competição, apenas os fortes e os fracos são divididos. No entanto, da perspectiva deste trabalho, o grupo Zhou Li ainda é muito delicado para ser honesto. Pelo menos aos olhos dos profissionais. Este trabalho é absolutamente ótimo. No entanto, esse modelo realmente não foi escolhido. Capítulo 208. Felizmente, Zhou Li também fez muitos preparativos desta vez. Graças aos jurados presentes na exposição desta vez, Zhou Li teve sorte. Conheci muitos juízes que estão familiarizados com eles. Para ser franco, Zhou Li realmente teve sorte dessa vez. Obviamente, as respectivas marcas fizeram o possível para comprar os jurados. Mas basicamente, uma parte da marca selecionou uma com sucesso. Essa chance ainda é muito pequena. Não tem jeito.
Para essas marcas, também quero que os jurados desta fase saibam o máximo possível. Mas infelizmente, todo ano, se você tiver sorte, haverá 2 ou 3. Mas hoje, o Grupo Julie selecionou 4 jurados, todos eles seus. Se você quiser dizer isso você mesmo, é naturalmente uma grande vantagem. Essa pontuação definitivamente não é justa. Portanto, o Grupo Julie tem uma grande chance de obter a classificação. Se não fosse pela afirmação da própria Zhou, ela mesma queria mostrar. Receio que desta vez seja realmente possível fazer do Grupo Julie o primeiro, porque há apenas 20 juízes no total. Este Julie tem 4 aqui. Se todos os 4 obtiverem a pontuação mais alta, será fácil obter uma pontuação alta. Isso deve ser reconhecido. As conexões ainda são muito diferentes. Em outras palavras, Xuan Kai não tem 3 relacionamentos nos quais confiar dessa vez. Não é porque Jian Ye não consegue encontrar ninguém. Pelo contrário, foi porque Jian Ye levou essas ações muito a sério. Ele é uma pessoa honesta e não gosta de se envolver em pequenos furtos. Não gosto de trapaça nem nada. Além disso, se você realmente usar a capacidade de terceiros para vencer esta competição, então o que pode ser? Então não há pressão alguma. A marca em si construiu uma reputação. Se acontecer novamente, terei uma boa classificação. Isso não torna a marca completamente invencível? Ainda pode haver um oponente contra isso? Esse tipo de sentimento fará com que Jian Ye se sinta particularmente entediada. Vai ser muito chato e tedioso, porque Jian Ye não gosta muito dessa sensação de invencibilidade. Gosto da sensação de ter alguém competindo comigo. Mas não importa o que você faça, você pode ser o grande vencedor. Este é o final e o processo que Jian Ye mais quer ver. Em vez de não fazer nada, ele usou algumas habilidades para vencer. Esses 2 sentimentos ainda são muito diferentes. Além disso, é o mesmo motivo de antes. Por causa de sua própria reputação, sua fama se espalhará por toda parte. Isso despertará a atenção de outras pessoas e do público. Pode-se dizer que as consequências disso são muito sérias. É isso, quando todos os modelos estiverem prontos. As 2 marcas que representam a produção de frutas do Julie e do Grupo Xuan Kai realmente formaram um contraste. Nenhuma comparação simplesmente não faz mal. Diante de Liu Ziwan, Zhou Li é um contraste gritante. Esses 2 estilos realmente fizeram todos os jurados suspirarem profundamente. Essa marca colorida ainda é muito forte. Embora os produtos da Julie também sejam muito bons. Mas depois de colocá-lo em uma mulher assim, a estética deste produto se torna um pouco insuportável em um instante. Este é obviamente um produto muito bom, mas está no lugar errado. Não é de se admirar que fique bonito em um saco. Se você não estiver com boa aparência, mesmo usando muitos artigos de luxo, você só pode mencionar um pouco o temperamento. Mas é realmente difícil dizer que parece bom. Então, esses juízes só podem dizer que estão pontuando um produto. Embora esta exposição também seja para pontuar produtos. Mas os primeiros sentidos e os sentidos das pessoas também são muito importantes. Quando você vê itens ou coisas que você gosta mais, é claro que você se sentirá melhor. A pontuação será maior, certo? O homem é, afinal, um animal sensorial. Isso é definitivamente verdade. Se você não conhece a situação interior de uma pessoa, a primeira coisa que você vê é a superfície. Esse é o primeiro sentido. Caso contrário, a primeira impressão da entrevista também é muito importante. Então, aqui é a mesma coisa. Isso faz sentido em muitas situações. Só que Zhou Li não pode ser culpado por isso. Dizer que entre pessoas comuns não há absolutamente nenhum problema. Mas comparado com esses modelos, não é a mesma coisa. Os modelos são naturalmente profissionais. Não é exagero dizer que é um vaso. É só para as pessoas apreciarem. É claro que isso é difícil de comparar. Entre pessoas comuns, esses modelos parecem ser selecionados entre milhares de pessoas. Portanto, Zhou Li naturalmente parecerá deslocado desta vez. Mas assim como Liu Ziwan, que tem quase a mesma idade, Liu Ziwan está bem conservada, afinal. E o sentimento de Liu Ziwan é definitivamente um dos mais belos. Seja sua figura ou sua aparência atual, ela definitivamente pode ser comparada a outras modelos. Isso definitivamente não é para se gabar. Com a beleza de Liu Ziwan, até algumas meninas de 18 anos deveriam ficar com medo. Este rosto não é comparável ao de pessoas comuns. Não há como fazer isso, nem todos conseguem. Entre muitas mulheres, o rosto de Liu Ziwan é realmente um mistério. Obviamente, muitas mulheres dirão que quando uma menina está grávida, seu corpo ficará fora de forma após o parto, e então haverá rugas e assim por diante. Mas é muito estranho que o corpo de Liu Ziwan não pareça ter sido afetado de forma alguma. Isso é muito estranho. Talvez isso seja aceitável para a própria Liu Ziwan, bastante normal. Mas para outros, Liu Ziwan é simplesmente um ídolo em sua mãe. É possível ser imortal, ainda tão jovem e linda. Caso contrário, Jian Ye seria capaz de desistir de sua carreira por Liu Ziwan? Basicamente, depois de conhecer Liu Ziwan, ela não se preocupou muito com sua carreira. Que amor é esse? Jian Ye pode estar tão obcecado por Liu Ziwan? Claro, Jian Ye não era totalmente por causa da beleza de Liu Ziwan, mas também gosto da beleza interior de Liu Ziwan. Bom por dentro e lindo por fora. Onde uma garota tão preciosa pode ser encontrada? Talvez haja uma existência melhor do que Liu Ziwan neste mundo. Mas Jian Ye acredita ainda mais que sua experiência com Liu Ziwan foi destinada por Deus. Este é um destino. É também uma história de amor entre Jian Ye e Liu Ziwan. Definitivamente não é algo que outras pessoas melhores possam substituir, e Liu Ziwan. Na verdade, ele esperou 4 anos por Jian Ye. Isso é muito difícil para qualquer um fazer. Mas Liu Ziwan usou suas ações para provar seu verdadeiro amor por Jian Ye. Capítulo 209. Vendo os modelos das 2 empresas com um contraste particularmente óbvio no palco, os juízes abaixo balançaram a cabeça. A diferença é muito óbvia. Zhou Li é uma modelo muito atraente quando sai sozinha. Não importa seu rosto ou corpo, Zhou Li é o suficiente para ser chamada de beldade.
Embora do ponto de vista de Jian Ye, obviamente há muitos vestígios de obras artificiais no corpo de Zhou Li, mas hoje em dia as pessoas não têm tanto preconceito contra as chamadas belezas artificiais. Afinal, eu não sei como ela era antes, e agora só consigo vê-la depois da transformação. Então trate-a apenas como uma beleza natural. De qualquer forma, o nível de aceitação das pessoas está muito alto agora. Afinal, há até um grande número de beldades da internet que são enganadas pela superbeleza e maquiagem na plataforma de transmissão ao vivo. Somente essas beldades da internet podem atrair um grande grupo de homens importantes para dar presentes. Com a qualidade de Zhou Li, ela já é uma beldade de alta qualidade. Mas é uma pena que Zhou Li e Liu Ziwan estejam juntos e competindo no mesmo palco. Agora a comparação sai imediatamente. Que nível de beleza Liu Ziwan tem que não pode ser comparado a Zhou Li? Até Jian Yi é fascinado por ela. Esse contraste, meu Deus. Zhou Li, que era originalmente uma beldade padrão, tornou-se um objeto de desejo direto. A diferença é realmente muito grande. Os juízes fora do campo não conseguiram deixar de franzir a testa quando viram essa cena extremamente conflituosa. Até mesmo os jurados que tinham um ótimo relacionamento com o grupo Junli ficaram hesitantes em ver essa cena. Originalmente, antes dos dois subirem ao palco, esses jurados já haviam tomado suas decisões. A pontuação mais alta desta vez deve ser dada ao grupo Junli. Afinal, a equipe de relações públicas do grupo Junli é muito entusiasmada e generosa. Se Junli obtiver uma boa classificação, os jurados receberão um grande envelope vermelho depois. Mas o que todos os jurados não esperavam era que desta vez Junho Li fosse a própria Zhou Li no palco como modelo. Originalmente Zhou Li não era uma modelo profissional, então ela mesma teve que subir no palco. Como resultado, os produtos cuidadosamente preparados pelo grupo Junli têm a sensação de um novo rico. Quando as pessoas veem isso, suas sobrancelhas franzem. Mas na verdade, isso não é nada. Afinal, os juízes presentes são todos experientes. Nunca vi uma cena com olhos picantes. Mesmo que o desempenho de Zhou Li seja pior, esses juízes também escolherão Zhou Li sem hesitação. Depois, eles poderiam plausivelmente dizer: eu só presto atenção às obras nos modelos. Quanto a como os modelos são, como eu presto atenção a eles. Mas não mais. Se a diferença entre outro modelo e Zhou Li não for grande, os juízes podem naturalmente encontrar vários motivos para escolher Zhou Li. Mas foi Liu Ziwan quem subiu ao palco com Zhou Li. Como diz o ditado, se você quer ver o quão bonita é uma mulher bonita, você deve ter uma folha verde com peso suficiente. Desta vez, Zhou Li infelizmente se tornou esta folha verde. Originalmente, entre todas as modelos desta competição, Zhou Li também pertencia à classe média alta. Afinal, sou rica e estou disposta a gastar muito dinheiro para manter meu corpo. Como outras modelos comuns podem ter essa condição, elas só podem confiar em seus próprios talentos. Zhou Li é um talento e tecnologia. Mas agora está melhor, mas ela conheceu Liu Ziwan e infelizmente se tornou aquela folha verde. A aparência incomparavelmente charmosa de Liu Ziwan tornou-se ainda mais exagerada na frente de Zhou Li, o patinho feio. Até Jian Yi sente que sua esposa está cada vez melhor hoje. Sem mencionar os outros juízes que viram Liu Ziwan pela primeira vez. Eles ficaram imediatamente chocados. Quanto a Zhou Li, foi muito mais miserável. Outro ditado que diz que mulheres bonitas precisam de folhas verdes para se destacar é que mulheres feias precisam de flores para contrastar. Em contraste com Liu Ziwan, a aparência bonita de Zhou Li imediatamente se tornou extremamente atraente. É preciso dizer que Zhou Li conta com a tecnologia para garantir a elasticidade da pele. É uma pena que Liu Ziwan seja ainda mais exagerado. Ela era como uma garota de 18 anos, sem nenhuma ruga no rosto. A diferença entre os dois pode ser vista rapidamente. Embora Zhou Li tentasse o máximo mostrar um sorriso, ela ainda dava às pessoas a sensação de estar sorrindo, mas não sorrindo. À primeira vista, você pode ver que a tecnologia é usada no rosto. E toda a pessoa de Liu Ziwan é muito natural. Ela é uma beleza natural pura. O contraste é muito forte. Mesmo os juízes com forte tolerância não conseguem olhar diretamente para o atual Zhou Li. Acho esse modelo muito feio. Os poucos juízes que eram amigos de Zhou Li também reclamaram secretamente quando viram esta cena. Essa lacuna é muito grande, então como eles podem trapacear? Se eles derem uma pontuação alta ao grupo Zhou Li, os outros não saberão que eles têm uma operação secreta com o grupo Zhou Li. Esses juízes não conseguem deixar de reclamar de Zhou Li lá no palco. Conte-me sobre você, que tipo de modelo é um bom chefe? Isso é bom, eu estava diretamente pendurado e derrotado pelo modelo deslumbrante de alguém, o contraste é muito óbvio. Os 4 juízes bom dinheiro viram isso, cerraram os dentes desamparadamente e decidiram desistir de Zhou Li. Afinal, há 20 juízes em todo o júri, e apenas 4 deles são inúteis. Se a diferença entre os dois lados não for grande, os 4 darão uma pontuação alta, o que terá um grande impacto. Mas agora bem, a diferença é visível a olho nu. Enquanto ela não estiver cega, ela pode ver que Zhou Li perderá desta vez. Mesmo que esses 4 juízes fechassem os olhos e dessem uma nota alta a Zhou Li, eles não teriam vencido. Então você só pode seguir a tendência e obter pontuações reais. Claro, esses 4 juízes analisaram a amizade diária de Zhou Li. Ainda tentei ignorar a influência de Liu Ziwan e dei uma nota razoável a Zhou Li. Guardei o último resquício de prestígio para Zhou Li. Caso contrário, a pontuação de Zhou Li pode se tornar a última. Capítulo 210. Pensando nisso, esses 4 juízes que tinham um bom relacionamento com Zhou Li também se livraram da culpa. Então, os 4 se entreolharam em uníssono e todos mostraram sorrisos significativos.
As 4 velhas raposas obviamente descobriram o que as outras 3 estavam pensando. Com certeza, todos planejaram seguir a tendência e dar a Liu Ziwan uma pontuação alta. Quanto à amizade de Zhou Li, então espere pela próxima vez para retribuir. Desta vez não há realmente nenhuma maneira. Quem fez Zhou Li se tornar tão autoconsciente a ponto de ter que subir no palco e se comparar com um grupo de modelos jovens e bonitas? Com certeza, essas jovens eram contrastadas com sua carne e sangue. Sem mencionar Liu Ziwan, que ainda está acima dessas pessoas. Com Liu Ziwan lá, sem mencionar Zhou Li sozinho, até mesmo os modelos de todas as outras marcas presentes foram ofuscados pela aparência deslumbrante de Liu Ziwan. Somado ao fato de Zhou Li e Liu Ziwan terem subido ao palco juntos, o contraste é ainda mais óbvio. Não importa o quão corajosos esses juízes sejam, eles não ousariam dar nota máxima a Zhou Li. Mas não sei quantas marcas de alto nível da marca estão assistindo. Se eles ousarem dar nota máxima para quem não tem cérebro, pode parecer bom à primeira vista, mas na verdade, sua reputação em toda a indústria será completamente péssima. No futuro, ninguém os convidará para servir como juízes neste tipo de competição. Comparado com sua carreira futura, o que é a amizade de uma mera Zhou Li? Olhando principalmente para o rosto de Junho Li, esses juízes tentam ignorar a influência negativa trazida por Zhou Li. Dê às obras de Zhou Li uma pontuação razoável. Dessa forma, esses juízes ainda acham que Zhou Li levou muita vantagem. Afinal, exceto por esses 4 juízes que receberam envelopes vermelhos Zhou Li, eles podem garantir que os outros 16 jurados nunca serão capazes de ignorar a performance impetuosa de Zhou Li no palco como eles. Dê apenas uma nota razoável para a qualidade do trabalho de Junho Li usado por Zhou Li. Zhou Li deveria ter vindo agradecer depois. Afinal, sem suas 4 avaliações razoáveis, eles têm 100% de certeza de que o último lugar nesta competição deve ser Junho Li. Como uma nova marca de luxo Zhou Li, este jogo é muito importante para eles. Se Zhou Li se tornar o último nesta competição, então a marca Zhou Li foi completamente destruída. Não importa quanto dinheiro você gaste depois, você não poderá economizá-lo de volta. Os consumidores de luxo são muito exigentes. Se uma marca fica em último lugar, significa que essa marca é lixo. Se os consumidores ousarem comprar os bens de luxo dessa marca, eles serão ridicularizados por aqueles que a conhecem quando a retirarem. Naquela época, a experiência de Zhou Li de ganhar o último lugar nesta competição se tornará uma história completamente negra, e Zhou Li estará completamente acabada. Pensando dessa forma, os 4 juízes estão mais confiantes em suas pontuações. Eles até sentiram que Zhou Li tinha que dar a eles um grande envelope vermelho depois, caso contrário, sua amizade com Zhou Li terminaria ali. Afinal, para conseguir essa pontuação razoável, paguei um preço muito alto, suportando a incrível performance de Tai Zhou Li e apreciando cuidadosamente as obras que ela vestia. Então use seu conhecimento profissional para fazer uma pontuação razoável. Pensando dessa forma, esses 4 juízes são simplesmente competentes demais. Este é o verdadeiro significado da competição de trabalho, ignorar toda a interferência externa, apreciar apenas a beleza que pertence à obra. Faça a pontuação mais razoável para cada trabalho. Este é o verdadeiro significado de um juiz de luxo. Pensando nisso, os 4 juízes até se sentiram um pouco sobrecarregados e sentiram que seu reino espiritual foi sublimado por causa disso. Claro, depois de pontuar Zhou Li, os 4 juízes deram a Liu Ziwan uma grande pontuação sem hesitação. Afinal, na competição de obras de luxo, o papel dos modelos também é muito importante. Uma excelente modelo pode realçar 200% das vantagens de suas obras e pode encobrir as deficiências de suas obras por meio de ações razoáveis. A razão pela qual eles podem justamente dar nota máxima a Liu Ziwan é justamente por serem juízes profissionais que eles não conseguem ver as deficiências das obras de Liu Ziwan. Eles só conseguem ver o bem em seus olhos. Naturalmente, é muito razoável que eles deem essa nota máxima. Os juízes rapidamente finalizaram as pontuações correspondentes. Então, alguns funcionários tomaram a iniciativa de vir fazer estatísticas. Depois, a exposição de obras no palco não parou. Modelos vestindo os últimos produtos de luxo projetados por grandes empresas. Esforços para mostrar no palco. Mas, os juízes sob o palco sentiram uma sensação de tédio. Afinal, Liu Ziwan agora foi realmente incrível. Ela elevou muito o nível de toda a exposição. Mas eu não esperava que esse fosse só o nível dela. Depois que Liu Ziwan saiu da quadra, todos que estavam lá sentiram que a exibição toda parecia ter caído um pouco. O humor de todos, desde o início da excitação, de repente ficou monótono. Jian Ye não conseguiu evitar rir ao ver as expressões dessas pessoas. Claro que ele sabia o que estava acontecendo, mas não era porque sua esposa estava muito bem. Defina todos os outros modelos de forma muito comum. Depois de comer as iguarias das montanhas e dos mares, como esses juízes podem tolerar a comida rústica que fica atrás deles? Jian Ye sentiu-se divertido e secretamente surpreso ao mesmo tempo. Ele não esperava que o charme de Liu Ziwan fosse tão assustador no começo. Agora que toda a exposição se tornou sua casa, Jian Ye de repente pensou em algo ruim. E o Choi não vai conseguir o primeiro lugar dessa vez, certo? Isso é muito inesperado. Jian Ye não planejou deixar Xuan Kai ficar em primeiro lugar. Capítulo 211. Todas as meninas que podem ser modelos são na verdade muito sensíveis. Depois que Liu Ziwan saiu do palco, todas as modelos subsequentes claramente sentiram que todos na plateia estavam impacientes quando elas subiram no palco. Isso deixa essas meninas extremamente assustadas. Elas se preocupam se há algo errado com elas que as faz parecer feias. Você deve saber que embora esta exposição não seja tão boa quanto qualquer exposição internacional, mas também é uma grande exposição local, para modelos como elas que estão no nível médio de todo o círculo de modelagem. Esta exposição é uma oportunidade muito importante.
Se você fizer papel de bobo por causa de um erro, sua carreira de modelo pode ser considerada encerrada. Depois que eu voltar, meu valor vai despencar e não poderei mais participar de uma exposição desse nível. Só posso ser reduzido a um pequeno modelo selvagem em várias pequenas exposições. Pensando nisso, essas modelos ficam mais nervosas. Os gestos e passos que se mostram vão ficando mais rígidos. Comparado com o desempenho incrível de Liu Ziyuan antes, a diferença é ainda maior. As pessoas na plateia também se sentiam cada vez mais desconfortáveis. Eles também acharam que a apresentação anterior de Liu Ziyuan foi realmente ótima. E Zhou Li, que subiu ao palco com Liu Ziyuan, também apareceu com olhos cada vez mais quentes. Ninguém esperava que por causa da apresentação de Liu Ziyuan, a atmosfera de todo o local gradualmente se tornasse solene. Sob essa atmosfera maravilhosa, os modelos das duas últimas empresas apareceram relutantemente e depois fugiram. Então, quando chegou a hora de marcar, todos os jurados fizeram suas próprias pontuações para os trabalhos de cada empresa de acordo com sua própria experiência. E cada vez que eles marcavam uma pontuação, os juízes não conseguiam deixar de pensar na performance incrível de Liu Ziyuan e os olhos ardentes de Zhou Li. Logo, todos os juízes terminaram de pontuar, e a equipe rapidamente correu para contar as pontuações. Ainda na sala de espera do outro lado, a expressão de Zhou Li é incerta. Assim que chegou ao poder, ela começou a se arrepender. Por que você tem que encarar a situação e se tornar modelo da Junli? Isso não é uma piada para os outros? Mais tarde, depois de ver a performance de Liu Ziyuan no palco, a ansiedade de Zhou Li está ficando cada vez mais pesada. Embora ela estivesse chocada com a performance incrível de Liu Ziyuan, seu ciúme interior estava ficando cada vez mais forte. Lembro-me que Liu Ziyuan também deu à luz uma criança, mas porque ela não parecia nem um pouco velha. Eu gasto milhões em manutenção todos os anos, mas não é tão bom quanto este Liu Ziyuan. Não seria um desperdício pegar seu próprio dinheiro. Mas embora Zhou Li estivesse com ciúmes, ela ainda mantinha um humor racional. Ela já estava muito inquieta. Zhou Li sabia que, em comparação com os modelos de todas as outras empresas, seu desempenho era muito ruim. Dessa forma, você vai reter seus próprios produtos. Nesta exposição, a classificação de Junli pode não ser muito alta, mas agora é tarde demais para se arrepender. Zhou Li só pode rezar silenciosamente, rezando para que ela tenha um relacionamento melhor com Junli. Esses 4 juízes podem dar uma pontuação significativa. Mesmo que Junli não consiga ficar entre os 3 primeiros, é o suficiente para ficar entre os 8 primeiros e os 10 primeiros. Zhou Li não está mais com vontade de desafiar o colorido. Afinal, a diferença entre as duas empresas pode ser considerada visível a olho nu, e é realmente muito grande. Zhou Li planejou silenciosamente em seu coração que a Junli, como uma marca nova, conseguisse ficar entre as 10 primeiras nesse tipo de exposição, o que também é um resultado muito bom. Na publicidade de acompanhamento, também pode trazer muitas vantagens, desde que você projete cuidadosamente o plano de publicidade. Ele pode reduzir os efeitos adversos o máximo possível e amplificar os efeitos poderosos o máximo possível. Amor ao outro lado, depois que Liu Ziyuan renunciou. Ele nem trocou de roupa, apenas caminhou até o lado de Jian Ye com aquela roupa incrível e terminou. Jian Ye colocou os braços em volta de Liu Ziyuan e sorriu levemente em seu ouvido. Esposa, você estava tão linda agora. Não consegui evitar. Liu Ziyuan ouviu a provocação de Jian Yan. Desamparadamente revirou os olhos para ele. Então, virando a cabeça e ignorando Jian Ye, olhando atentamente para o palco à frente. Vendo o desempenho rígido dos modelos atrás de mim, Liu Ziyuan mostrou um olhar confiante. Vendo Liu Ziyuan tão confiante, Jian Ye mostrou um olhar engraçado e então perguntou baixinho. Esposa, que lugar você acha que pode conseguir dessa vez? Ao ouvir isso, Liu Ziyuan analisou cuidadosamente e disse com confiança. Não há absolutamente nenhum problema com o terceiro lugar para Xuankai, embora Xuankai seja apenas uma nova marca, mas meu desempenho é bom o suficiente. Posso definitivamente adicionar muitos pontos. Ao ouvir as palavras de Liu Ziyuan, Jian Ye riu interiormente. A coragem de sua esposa ainda era muito pequena. Ela não tinha ideia de quão aterrorizante sua performance agora foi. Então Jian Ye disse com confiança. Não se preocupe, minha esposa, aposto que o primeiro lugar dessa vez deve ser brilhante. Ao ouvir as grandes palavras de Jian Ye, Liu Ziyuan revirou os olhos desamparadamente. Meu marido está bem em tudo, mas ele é muito confiante. Liu Ziyuan ainda conhece alguns sentimentos mundanos. Minha própria cor deslumbrante agora é apenas uma pequena empresa sem nenhuma fama. Não importa quão bom seja seu desempenho, para cuidar da imagem dessas grandes empresas, é impossível que você consiga o primeiro lugar. Caso contrário, o que fazer com a cara dessas grandes empresas? Para dar a Xuankai um terceiro lugar, isso não só tornará Xuankai excelente o suficiente, mas também dará às grandes empresas uma imagem de prestígio suficiente. Não é uma grande alegria. Logo, enquanto todos na plateia esperavam nervosamente, logo as pontuações dos juízes foram contadas. Como esperado por Jian Ye, o primeiro lugar é realmente deslumbrante. Quem vê esse resultado não fica surpreso. Afinal, a performance anterior de Liu Ziyuan foi realmente bem merecida. Capítulo 212. Os resultados estão disponíveis. Colorido realmente é o primeiro. Liu Ziyuan ficou muito surpreso ao ver esse resultado. Ela realmente não esperava que Xuankai conseguisse o primeiro lugar. Você deve saber que há diversas empresas gigantes de renome internacional nesta exposição de luxo. Embora a escala da exposição só possa ser considerada de médio porte, essas empresas não criaram seus próprios designers e produtos emblemáticos. No entanto, os produtos que eles criaram só ficam atrás dos produtos principais. Quando muitos clientes não puderem mais comprar os produtos principais dessas marcas, eles também escolherão esses produtos inferiores de primeira classe. A fama e as conexões de grandes empresas combinadas com produtos de alta qualidade.
Quando esses três fatores são somados, a classificação dessas grandes empresas em cada exposição não pode ser baixa. Logicamente falando, esta exposição deveria ter o mesmo resultado. Os dois primeiros têm várias grandes empresas para competir. Empresas pouco conhecidas e empresas quase médias só podem competir por estas últimas vagas. Ter a sorte de ficar entre os três primeiros uma vez é um resultado muito bom. No entanto, o que Liu Ziwan nunca esperou foi que desta vez a Xuankai, uma empresa pouco conhecida, realmente ganhasse o primeiro lugar em toda a exposição, superando tantas empresas de médio e grande porte presentes. Claro que a partir de agora, Xuankai não é mais uma empresa pouco conhecida. As obras deslumbrantes podem superar as obras das grandes empresas conhecidas para obter o primeiro lugar. Depois desta exposição, a fama do deslumbramento aumentará repentinamente. Ninguém ousará dizer que a Xuankai é uma pequena empresa que vende ingressos. Embora Liu Ziwan tenha ficado intrigado com o fato de Xuankai ter conseguido o primeiro lugar, mas Jian Ye, sentado ao lado dela, não ficou surpreso. Jian Ye também sentiu que foi um resultado muito bom para Xuankai ficar em terceiro lugar. No entanto, depois que Jian Ye viu a performance incrível de Liu Ziwan, Jian Ye sabia que desta vez, Xuankai deveria ser o número 1. Você sabe, superficialmente as avaliações no show de luxo. É cuidadosamente julgado por um grupo de juízes profissionais para os produtos de cada empresa. Então obtenha uma pontuação razoável. Mas na verdade, nesta partitura, a influência do modelo é realmente muito grande. Afinal, os juízes são humanos. E os humanos são animais visuais. Eles são movidos por coisas bonitas e enojados por coisas feias. E a roupa de Liu Ziwan, essa performance em pé no palco, é uma coisa linda padrão. Naturalmente pode atrair a boa vontade de todos os juízes. Os juízes estão felizes. Então a pontuação para a cor deslumbrante será naturalmente a mais alta possível dentro de uma faixa razoável. A euforia de um juiz não é nada. Mas se todos os juízes derem notas altas, no final, a pontuação da cor deslumbrante será particularmente alta. Este é o efeito de um bom modelo. E Liu Ziwan é o melhor modelo. Claro, se isso não for suficiente. Mesmo que a pontuação seja a mais alta possível, ela pode não fazer com que Xuankai fique em primeiro lugar nesta exposição. A razão pela qual Xuankai pode obter o primeiro lugar nesta exposição. Gostaria também de agradecer a outro amigo pela sua gentil ajuda. Isso mesmo, é Zhou Li de Junho Li. Sem a ajuda de Zhou Li desta vez, Xuankai talvez não conseguisse o primeiro lugar. Quanto ao porquê, se você quer saber o quão bonita é uma mulher bonita, só precisa de um bom nível de folhas verdes para destacá-la. E Zhou Li, que competiu com Liu Ziwan no mesmo palco. É perfeito assumir a responsabilidade desta folha verde. É justamente por causa da performance extremamente quente de Zhou Li. Em vez disso, o charme de Liu Ziwan, que estava no mesmo palco que ele, surgiu do nada. Sem comparação. Mesmo que o desempenho de Liu Ziwan seja excelente, todos também estão chocados abaixo. Acham que esse modelo é realmente lindo, o desempenho é muito bom. Então, não demorou muito para que a memória se confundisse. Quando penso nisso novamente, sinto que Liu Ziwan é apenas um modelo melhor. Ao pontuar naturalmente não haverá tratamento preferencial. E agora é diferente. Devido ao excelente desempenho de Liu Ziwan, isso faz sobressair os olhos ardentes de Zhou Li, que compete com ela no mesmo palco. E a performance emocionante de Zhou Li fez com que todos os jurados na plateia se lembrassem deles profundamente. Não posso esquecer o que quero esquecer. Quando me lembro disso depois, sinto que quanto mais penso nisso, mais meus olhos ficam irritados. E sob o comando de Zhou Li, a cada vez mais bela Liu Ziwan, na memória de muitos juízes parece cada vez mais exagerado. Atrás, ela se tornou uma deusa no céu. Não deveria haver tal deusa no mundo. Então Jian Ye gostaria de agradecer a Zhou Li. Foi por causa da comparação que os jurados ficaram tão surpresos com a impressão de Liu Ziwan. E pertence ao tipo de efeito que quanto mais você lembra, mais incrível você se sente. E se os juízes avaliarem com esse tipo de memória? Isso é totalmente diferente. Eles podem pensar na performance incrível de Liu Ziwan sem marcar um único ponto. No contexto de Liu Ziwan, o desempenho de todos os outros modelos presentes foi ofuscado. Neste momento, os juízes involuntariamente darão a esses modelos uma pontuação mais baixa. Afinal, eles conheceram modelos melhores. Isso certamente não pode dar uma pontuação alta a esses modelos. Caso contrário, não haveria espaço para Liu Ziwan ascender. Quando chegou a hora de avaliar Liu Ziwan, a admiração nos corações dos juízes atingiu basicamente o ponto mais alto. Neste momento, os juízes darão uma pontuação a Liu Ziwan. Então você não pode deixar de atingir a pontuação mais alta que você pensa. Naturalmente, a Xuankai merecia ser a número 1 entre essas 20 empresas. Tudo isso decorre das maravilhosas mudanças psicológicas dos jurados e da ajuda entusiasmada de Zhou Li. Capítulo 213. Jian Ye rapidamente descobriu a razão pela qual Xuankai conseguiu ficar em primeiro lugar. Então Jian Ye olhou para Liu Ziwan ao lado dele. Ele também ficou surpreso por ter conquistado o primeiro lugar na promoção inglesa. Vendo isso, Jian Ye silenciosamente se inclinou e explicou a causa e o efeito para Liu Ziwan em detalhes. Depois de ouvir a explicação de Jian Ye, Liu Ziwan começou a rir. Então ele revirou os olhos e não conseguiu evitar ficar branco. Jian Ye: você é muito ruim. Junho Li já está há tanto tempo. Você ainda está arranjando outros. Tome cuidado para que Zhou Li não venha te encontrar desesperadamente.
Isso mesmo, nessa época os resultados de Junli também saíram. Como esperado, Jean Ye não esperava. Junli conquistou o último lugar sem nenhuma surpresa. Porque nenhuma surpresa, muito simples. Ou como diz o velho ditado agora, tudo tem medo de comparação. Por causa da comparação com Zhou Li, o charme geral de Liu Ziyuan surgiu um pouco do nada. Pelo contrário, por causa do contraste de Liu Ziyuan, os olhos quentes de Zhou Li também aumentaram um pouco. Dos olhos originais ligeiramente quentes aos olhos muito quentes. Fez com que todos os presentes se sentissem muito desconfortáveis. E uma vez que essa impressão é lembrada por pessoas, quando a modelo ao fundo subiu ao palco, Zhou Li também será assumido por todos involuntariamente para comparar com outros modelos. Bom rapaz, esse contraste encontra. Zhou Li é incomparável a qualquer um. Dessa forma, Zhou Li na memória de muitos juízes se tornará cada vez mais olhos quentes. Quando a classificação final começar, a performance de Zhou Li foi tão exagerada que os jurados nem ousaram pensar nisso. Só de pensar nisso me sinto mal. Diga-me, como Junli consegue tirar boas notas nessas circunstâncias? Quando os juízes avaliam cada empresa novamente, não apenas em comparação com Liu Ziyuan, que é tão linda quanto uma fada na minha mente. Também vou comparar involuntariamente com o Zhou Li de olhos quentes em minha mente. Quanto maior a comparação, pior a impressão dos juízes sobre Zhou Li. Quanto pior a impressão, menor a nota que os juízes deram aos militares. Embora ainda houvesse 4 juízes que confiaram no poder dos envelopes vermelhos para ignorar a influência de Zhou Li, dei uma nota razoável para Junli. Infelizmente, os outros 16 juízes não foram tão responsáveis. Todos eles invariavelmente deram à empresa mais repugnante de Zhou Li, Junli, a pior pontuação do jogo. Uma vez que essa pontuação for calculada, bom rapaz, Junli só pode ser o último. Veja esse resultado. Embora todos os presentes não tenham dito nada, mas todos eles aplaudiram secretamente em seus corações. Se a sentença for boa, essa empresa lixo deveria receber a última. Tem que mandar uma modelo com olhos quentes, nos enojando a todos. Esse tipo de marca que busca deliberadamente problemas deveria ser boicotada por todos nós. Zhou Li subiu ao palco para fazer com que todos os presentes boicotassem Junho Li espontaneamente. Esta também é uma habilidade muito poderosa. No entanto, a própria Zhou Li pode não querer usá-lo. Zhou Li está agora em frente a muitos funcionários da Junli. Sentir tonturas. O corpo que é sustentado à força não se deixa desmaiar. Zhou Li sentiu que algo estava errado quando viu o vestido incrível de Liu Ziyuan no palco. Então ela estava profundamente ciente das expressões insuportáveis de todos na plateia. Nessa época, Zhou Li tinha alguns arrependimentos. Lamento ter chegado ao poder à força. No final, parecia que ele tinha feito uma grande besteira na frente de todos. Desde que assumiu o cargo, o humor de Zhou Li tem sido muito difícil. Ela estava com medo de que a classificação de Junli fosse muito baixa por causa de seus próprios motivos. Ao mesmo tempo, Zhou Li também se alegrou secretamente. Felizmente, há 4 juízes nesta exposição que têm um relacionamento muito bom com Junli. Peça para eles ajudarem a desenhar pontos. As notas da Junli dessa vez não serão tão ruins, certo? Como resultado, assim que os resultados forem anunciados, Junho Li obteve diretamente o último resultado. Ao ver essas más notícias, Zhou Li ficou tão furiosa que quase desmaiou. Suportar desconforto físico. Zhou Li também está secretamente arrependido. Ela realmente não esperava que Junli caísse para o último lugar por causa dela. Após a exposição, todos na indústria saberão. Junli ficou muito envergonhado nesta exposição e só ganhou o último lugar. E os concorrentes de Junli não hesitarão em aproveitar o material preto desta vez e suprimir freneticamente a reputação de Junli. Afinal, todo o mercado de luxo é grande e pequeno, mesmo que seja pequeno. Existe a possibilidade de excluir um concorrente, então todas as marcas farão isso com prazer. E Junli, por causa das notícias negativas desta vez, a nota de toda a marca é pelo menos 1 ou 2 graus mais baixa. Este incidente teve um impacto profundo em Junli. Pelo menos isso fará com que Junli não consiga virar em 2 anos. O mais importante é que o maior erro dessa vez foi realmente causado pelo seu chefe. Isso fez com que Zhou Li se sentisse extremamente envergonhado. Ela sabia que não demoraria muito. Minha própria operação de fadas nesta exposição se espalhará por todo o círculo. Ele também se tornará motivo de chacota para todo o círculo. Zhou Li olhou lentamente ao redor, embora todos no local parecessem normais. Mas Zhou Li sempre sentiu que essas pessoas estavam rindo dele secretamente, rindo de seus exageros e tentando imitá-la. Esse pensamento fez Zhou Li sentir que estava ficando louca. Então Zhou Li não pôde mais ficar. Basta pegar a bolsa. Fugindo sob o olhar zombeteiro da multidão, apenas um grupo de funcionários indefesos da Junli permaneceu no local. Esses funcionários da Junli também são considerados azarados. As obras que foram originalmente preparadas para esta exposição e gastaram muito dinheiro. Além disso, desta vez, 4 jurados têm um relacionamento particularmente bom com Junli. Isso pode ser descrito como o momento e o lugar certos. Não há absolutamente nenhum problema para Junli ficar entre os 3 primeiros. Inesperadamente, com um começo tão maravilhoso, fui manipulado pelo meu próprio chefe e fui para o fundo do poço. Capítulo 214. Não vamos falar de Zhou Li que fugiu para o deserto. E fique onde está e franzindo a testa. Funcionários da Junli que estão desesperados por ter um chefe tão pouco confiável. Este lado. Depois que Liu Ziyuan inesperadamente conquistou o primeiro lugar, todos os espectadores no campo e os que estavam por dentro ficaram surpresos no início, mas depois deram como certo. Afinal, todos eles viram com os próprios olhos o quão bons são os modelos coloridos. Pode-se dizer que o primeiro lugar do colorido é completamente o primeiro lugar do modelo. Quanto às obras deslumbrantes, para ser honesto, poucas pessoas realmente prestam atenção. Jian Ye sorriu maliciosamente para a expressão animada de Liu Ziyuan.
Se Liu Ziyan soubesse que gastou um preço inexplicável neste conjunto de obras cuidadosamente projetadas em suas noites sem dormir, pelo contrário, não é tão eficaz quanto ela mesma andando no palco por 2 voltas. Não sei qual será a expressão de Liu Ziyan. Logo depois que a equipe anunciou a classificação de todo o show, muitos espectadores vieram aqui por iniciativa própria, entusiasmado e conversando com Liu Ziyan. Eles sabem, não importa qual seja a situação real desta vez. Depois que se espalhou para o mundo exterior, todos saberiam apenas que a marca Shankai rompeu o cerco de muitas marcas internacionais e conquistou com sucesso o primeiro lugar nesta exposição. Este evento pode fazer a fama deslumbrante disparar várias vezes. Afinal, tomar os fortes há muito estabelecidos como um trampolim é a melhor maneira para os fracos aumentarem sua fama. Depois de experimentar essa rápida melhora, contanto que você possa afundar seu coração e ter certeza de não cometer erros. Em breve você poderá expandir seu faturamento de forma constante e várias vezes. Tornar-se com sucesso uma marca de luxo de gama média. Neste momento, uma marca de luxo de médio porte já é muito boa, o suficiente para fazer com que muitas pessoas tomem a iniciativa de fazer amizade com Liu Ziyan. Nesta exposição, eles descobriram profundamente o potencial do brilhantismo. Esta é uma marca que espera se tornar líder em produtos de luxo nacionais. Para esse tipo de marca potencial, todos ficam muito felizes em fazer amizade com ela. Mesmo que você não possa ser um parceiro, é muito bom ser um conhecido que pode nos encontrar e dizer oi. Afinal, amigos são muitas coisas, talvez um dia eu os use. Liu Ziyan também ficou muito animado ao ver esta cena. Embora ela já estivesse preparada quando soube que Yun Shui ganhou o primeiro lugar, mas ainda me sinto muito feliz. Estou feliz por ter alcançado bons resultados suficientes para tantos dias de trabalho duro. Ela acha que viveu à altura do seu suor. Para todos que vieram conversar, Liu Ziyan falou com ele com muita paciência e trocou cartões de visita com todos. Na verdade, muitas pessoas são basicamente inúteis para ela, mas Liu Ziyan também fica muito feliz em fazer amigos. Afinal, como podemos saber o futuro agora, talvez haja um momento para usar esses amigos no futuro. Justo neste momento, à distância, um homem branco de terno se aproximou com um sorriso. Segurando uma taça de vinho, ele sorriu e abençoou Liu Ziyan. Senhora Liu, parabéns à sua Shankai por ganhar o primeiro lugar nesta exposição. Sua performance é incrível e inesquecível. Ouça a bênção deste homem branco. Todos os espectadores ao redor mostraram expressões de choque. Este homem branco é o diretor do distrito de Longwu, a maior marca de luxo do mundo, LV. Esses espectadores nunca esperaram que o diretor da LV de Longwu seria derrotado por uma pequena empresa desconhecida depois que seu produto foi derrotado. Na verdade, não fiquei bravo, mas generosamente fui até lá e enviei minhas bênçãos. Isso significa que o povo 4 também é muito otimista quanto ao desenvolvimento de cores deslumbrantes. Eles também estão dispostos a fazer amizade com o colorido. Pensando nisso, os olhos de todos ao seu redor piscaram. Parece que sua avaliação de Shankai foi muito baixa agora. A Colorido está totalmente qualificada para se tornar a marca líder de produtos de luxo nacionais. Naquela época, o valor de mercado da Shankai será de pelo menos centenas de bilhões. Liu Ziyan também se tornará um bilionário com sucesso. Pensando nisso, todos os espectadores ficaram com o coração quente. A amizade de um bilionário. Você deve saber que não é fácil para nenhum bilionário no país. A influência potencial que essas pessoas têm é completamente inimaginável para pessoas comuns. Assim como o grupo de espectadores ao lado deles, basicamente não há chance de entrar em contato com os lendários bilionários. E agora um futuro bilionário está diante deles. Esta é a melhor chance deles de conhecer um cara tão grande. Dar carvão na neve é muito melhor do que a cereja do bolo. Pensando assim, em breve alguns públicos flexíveis. Acabei de pensar em um monte de planos de cooperação coloridos. Mesmo que o negócio de sua família não tenha nada a ver com bens de luxo, ele foi forçado a projetar atividades por seu dinheiro Zhao. Afinal, é possível ter amizade quando há negócios. E com a amizade, enquanto ela puder ser mantida, esperando que Liu Ziyan se torne o líder de bens de luxo nacionais no futuro. Naquela época, essa amizade se tornará extremamente preciosa. Talvez essa pessoa responsável pelo distrito de Longwu nem tenha pensado nisso. Estou aqui somente por causa da performance incrível de Liu Ziyan, e tomou a iniciativa de vir aqui dar os parabéns. Como resultado, inúmeros monstros cheios de cérebros ao redor, e a avaliação de Liu Ziyan e todo o colorido são muito melhorados. Deixe que esta cor deslumbrante se torne diretamente a futura marca líder de luxo nacional fie em seus corações. Se o responsável soubesse disso, provavelmente se arrependeria de ter criado um oponente terrível com as próprias mãos. Capítulo 215. O novo diretor de Longwu de 4 se chama John. Ele veio da sede europeia há um mês. Afinal, desde o milênio, o continente Longwu se tornou o maior mercado de luxo do mundo. A empresa quarta que já estava à beira da falência. Por sorte, aproveitei a oportunidade, contando com esse mercado assustador. Em pouco mais de 10 anos, recuperou seu valor de mercado e se tornou a primeira do mundo. O atual presidente da 4 até se tornou um dos homens mais ricos novamente por causa disso. Desde então, todo o continente Longwu se tornou o mercado central ao qual 4 atribui mais importância. Cada diretor da região de 4 Longwu é um gerente de elite enviado de cima. Desta vez, John vivenciou uma batalha aberta e secreta na sede. Depois de matar vários concorrentes, conseguiu obter esta preciosa posição. John acredita que enquanto ele permanecer seguro e protegido nesta posição, não faça nada que te impeça. Não vai demorar muito. Ele poderá acumular créditos suficientes para ser promovido internamente. De qualquer forma, todo o LV fez uma lavagem cerebral completa em todos os consumidores do Reino do Dragão. Quando todas as pessoas compraram bens de luxo, a primeira escolha é 4.
supervisor do continente do país Dragão João IV. Na verdade, não há necessidade de fazer nenhuma ação radical. Apenas mantenha como está. Ele pode acumular crédito suficiente de forma constante. Essa diferença gritante, se não fosse pelo fato de ele ter um relacionamento forte com a alta gerência da empresa, ele realmente não conseguiria se entregar. Pensando nisso, John não pôde deixar de mostrar um olhar orgulhoso. Depois de todo esse mês, John, como chefe da LV Continente Longu, a maior gigante mundial de bens de luxo, era uma brisa de primavera. Em qualquer banquete relacionado ao luxo, você é o protagonista absoluto. Não sei quantas pessoas querem se gabar. Em cada festa, a multidão zumbia ao redor dele como um enxame de moscas nojentas. Entretanto, como supervisor de 4, ele naturalmente representa a imagem de 4, e é definitivamente impossível demonstrar qualquer desgosto. Dessa forma, ele ficaria muito desconfortável em ser assediado em todos os banquetes. Mas, para ser honesto, John realmente gostou bastante. Afinal, entre esse grupo de pessoas, ele é completamente igual à verdade. Cada palavra que ele disse será considerada verdade por muitas pessoas. Todos eles anotaram e pensaram seriamente se havia alguma oportunidade de negócio oculta aqui. Uma de suas carrancas pode fazer muitas pessoas ficarem inquietas, preocupadas que ele tenha dito algo ruim. O mais importante é que as belas mulheres do Reino do Dragão em cada banquete, uma vez que ele soube sua identidade, todos os olhos se iluminarão, e eles se reunirão como moscas que cheiram e cheiram. Piscou freneticamente para ele. João sabia que enquanto ele se fisgasse naquele momento, essas pessoas o seguiriam obedientemente. No entanto, John ainda tem algum cérebro. Ele não ousaria tocar em um sujeito de origem desconhecida. Quem sabe se esse cara tem algum equipamento especial. Se John precisar, ele basicamente entrará em contato apenas com os chefes que conhece. Deixe-os ajudar a organizar. Não importava quão bonita fosse a mulher no banquete, ele não ousaria tocá-la. Mas só hoje, John sentiu que iria abrir uma exceção. Embora a exposição de luxo de hoje só possa ser considerada uma exposição de médio porte, mas afinal foi realizado na capital mágica. Muitas celebridades foram convidadas para vir. A sede continental de 4 também fica naturalmente na capital mágica. Por isso, John, o principal representante da indústria de bens de luxo, naturalmente também participa desta exposição. Originalmente, John estava entediado apenas de ficar na plateia, saboreando a comida no banquete. Há vários pratos chineses neste banquete que são realmente bons, muito do gosto de John. Para ser honesto, o trabalho deste mês. O que mais impressionou John foi a comida de Longu. Essa variedade de alimentos fez com que John se surpreendesse. Ganhei 10 libras em um mês. Comparado com o Reino do Dragão, sua terra natal só pode ser considerada um deserto alimentar. John se arrepende de não ter vindo ao Reino do Dragão antes. Quanta delícia devo comer a menos depois de tantos anos. Comer e comer. A visão de John de repente encontrou duas figuras inesquecíveis no estande. Um deles é muito bem projetado, embora seja coberto de luxo. Forte senso de arte. Mas esse modelo é simplesmente olhos quentes. Meu Deus, John não tem ideia de como uma empresa pode ser tão ousada para realmente enviar uma modelo de olhos tão quentes para pessoas nojentas neste tipo de exposição. Sabe, para uma empresa tão pequena, pode-se dizer que esta exposição é muito importante. Eles têm muita sorte de poderem participar. Você deve dar pontos de esforço para mostrar o valor do seu trabalho. Essa empresa é podre, mandando propositalmente uma modelo super fogosa para enojar todos os presentes. Simplesmente cego para as obras de luxo bem projetadas neste modelo. Mesmo do ponto de vista de John, esse conjunto de trabalhos é muito bom. Como resultado no contexto deste modelo, imediatamente abolido. Ao ver esta cena, John não conseguiu evitar apertar os olhos e reclamou. Meu Deus, de qual empresa é esse modelo? Ela está brincando? Que tipo de bagunça em um banquete tão sério ela estava? Depois que eu voltar, você deve pedir aos seus colegas que boicotem esta empresa. Ele está simplesmente envergonhando nossa indústria de luxo. Se Zoe ainda estivesse presente, tenho medo de desmaiar de desespero quando ouvir as palavras de John. A senhora Zhou nunca pensou. Um ato impulsivo próprio. Ele não só se tornou motivo de chacota no meio, isso também arruinou todo o futuro de Jun Li. Capítulo 216. Embora Zhou Li já tivesse fugido envergonhado, mas ela não sabia que era. O impacto deste incidente vai muito além deste banquete. Por causa do seu impulso, que todos os empreendedores de luxo apresentem boicote Jun Li. Eles não podem tolerar marcas como esta, independentemente da ocasião. Marcas maliciosas e disruptivas podem continuar a sobreviver. Não sei, por quanto tempo Jun Li conseguirá viver sob o boicote comum desses magnatas do luxo. Se Zhou Li descobrir, temo que ela se arrependerá muito. De qualquer forma, quando John foi severamente estimulado pelos olhos quentes de Zhou Li, antes que ele pudesse se acalmar, ele viu outra figura incomparavelmente comovente, caminhando lentamente em direção ao palco. Esta figura era originalmente muito comovente. Andar na rua pode atrair a atenção de todos os transeuntes, até mesmo levar a um acidente de trânsito. E neste momento, logo depois que John ficou severamente enojado com Zhou Li, esta bela figura surgiu, nos olhos de John. Neste momento, João sentiu que seu coração estava curado. Ele ficou surpreso por ter até esquecido de engolir a comida que estava na boca. Ele abriu a boca com espanto. Fiquei muito chocado com a maravilhosa performance de Liu Ziyuan. Ele trabalhou em toda a indústria de bens de luxo por quase 20 anos. Todas as grandes e pequenas exposições de luxo ao redor do mundo participaram. Não importa qual seja a principal exposição internacional. John nunca viu uma modelo tão perfeita quanto esta Liu Ziyuan. Ela é a deusa do céu. Ele é um anjo chegando. Veja isso. John sentiu seu coração começar a bater forte.
Ele sentiu que talvez tivesse que quebrar o exemplo de que nunca atirou neste tipo de banquete. Ele digitou rapidamente a mensagem da modelo. Logo ele ficou surpreso ao saber. Este modelo vem de uma pequena empresa de luxo chamada Colorido. E o fundador desta pequena empresa, pode-se dizer que a Xuankai, uma empresa de artigos de luxo, foi fundada há pouco tempo, para poder participar desta exposição. São muito sortudos. Portanto, para garantir a infalibilidade desta exposição, o chefe Colorido, na verdade, apareceu pessoalmente. Entretanto, dependendo da situação, Liu Ziwan fez a escolha certa desta vez. Pode-se dizer que sua performance é incrível, perfeito para suprimir outros modelos. Que o trabalho deslumbrante ganhe diretamente o primeiro lugar nesta exposição. Você deve saber que esta exposição não é apenas uma grande empresa com LV, existem até mesmo várias empresas internacionais de luxo de ponta, superadas apenas pela LV. Nesse caso, o deslumbrante depende diretamente do desempenho incrível deste chefe Liu Ziwan. Vencer todos os concorrentes. Ganhou diretamente o primeiro lugar na exposição. Esta boa notícia é muito importante para o desenvolvimento futuro do Colorido. Aguardando esta exposição. Depois do fato de Yun Shou ter conquistado o primeiro lugar, toda a fama deslumbrante será multiplicada várias vezes do nada. Na indústria do luxo, a fama determina a nota. Com uma nota famosa e colorida pode melhorar naturalmente. A julgar pela experiência de John. Contando com o primeiro lugar nesta exposição, se Liu Ziwan administrar tudo com cuidado, não demorará muito para que a Xuankai seja promovida com sucesso a uma marca de luxo de médio porte. Em todo o círculo de produtos de luxo nacionais, pode-se até dizer que a Xuankai se tornou diretamente uma marca de luxo nacional de primeira classe. Naquela época, o valor desse chefe Liu Ziwan será pelo menos 10 vezes maior que isso. Que pequena empresa de sorte. John tomou um gole, com um olhar estranho. John se considera realmente muito sortudo. Ele não só foi capaz de derrotar todos os oponentes na sede, mas teve a sorte de pegar o pobre e gordo 4, o diretor do continente de Longwu. E neste momento deslumbrante e crítico, deixe-o conhecer Liu Ziwan. Agora, John tinha alguns pensamentos ruins em sua mente. Depois de saber da situação geral de Liu Ziwan e Xuankai, havia ganância no coração de João. Seja esta marca de luxo que está prestes a duplicar seu valor de mercado de forma deslumbrante, ou este chefe deslumbrante Liu Ziwan como um anjo, tudo fez com que John tivesse um desejo possessivo feio, e John sentiu que tinha muita confiança. Como mencionado anteriormente, esta exposição é muito importante para todo o Colorido. Se Xuankai conseguir uma boa classificação nesta exposição, então o desenvolvimento por trás do Colorido pode ser tranquilo. E se Xuankai obteve uma classificação particularmente baixa nesta exposição, assim como Junho Li, então a pequena marca que acabou de nascer pode ser declarada morta. Portanto, pode-se dizer que esta exposição é um teste de vida ou morte para Xuankai. Nessa época, John se concentrou em Xuankai e Liu Ziwan. Ele sabia que mesmo que Xuankai tivesse realmente vencido o primeiro lugar, no entanto, esta notícia ainda não se espalhou. A fama deslumbrante ainda não melhorou. E querem converter essa fama em força e escala reais. Serão necessários vários meses de precipitação. E desta vez, John, como chefe da empresa continental de Longwu LV, uma empresa líder global em artigos de luxo, mas a energia suficiente. Aqui, o futuro deslumbrante é completamente sufocado. Ele sabe que, contanto que expresse um pouco sua insatisfação com Xuankai agora. Bem, o grupo de pessoas da indústria de bens de luxo em Longwu que o cercava como cães, seguirá imediatamente seus passos, vendo o brilho como veneno, e suprimiu severamente o Colorido. Naquela época, mesmo que Xuankai consiga o primeiro lugar, mas sob a pressão conjunta deste grupo de profissionais da indústria, não importa o quão bom Xuankai seja, ele só pode ir à falência silenciosamente. E essa é a autoridade aterrorizante que John fez todos os esforços para se tornar o chefe da LV na China continental e tem uma autoridade aterrorizante em toda a indústria de bens de luxo do Reino Long. Capítulo 217. Depois que Liu Ziwan renunciou, John observava com indiferença o fraco desempenho dos modelos de outras empresas atrás dele, enquanto secretamente rolava todos os tipos de planos perversos em meu coração. Ele decidiu, seja todo deslumbrante, ou deslumbrante chefe Liu Ziwan, ele vai conseguir isso diretamente. A luz é deslumbrante. Embora ainda seja uma marca pequena, não é muito conhecida no mundo. Mas depois desta exposição, ao pisar em um monte de produtos gigantes de luxo internacionais para ganhar a primeira reputação, o Colorido inaugurará uma onda de rápido desenvolvimento. Em breve, Xuankai se tornará a marca de primeira classe em toda a marca de luxo nacional Longwu. Mesmo no mundo todo, as marcas de luxo podem ser consideradas marcas de médio porte. Naquela época, o valor de mercado do Xuankai era pelo menos 10 vezes maior do que agora. E se John puder comprar uma grande quantidade de ações coloridas a um preço baixo agora, se você estiver vendendo naquele momento, isso é pelo menos 10 vezes a renda. John se tornou instantaneamente um bilionário. Pensando nisso, John não conseguiu evitar respirar rapidamente. Você sabe, John, como diretor do continente do Reino do Dragão 4, embora os lucros da indústria de bens de luxo sejam particularmente elevados, como resultado, seu grupo de executivos é muito bem tratado. Mas John também pode receber um salário anual de 1 milhão no máximo. Quer se tornar um bilionário com esse salário? Isso é impossível. Se John trabalhou diligentemente para 4 mais tarde, já é muito bom poder ganhar uma fortuna de dezenas de milhões antes da aposentadoria. Isso ainda está sob a circunstância de que ele pode navegar suavemente na parte de trás. Se algo acontecer no caminho que faça com que você seja demitido ou rebaixado, então você estará completamente ferrado. John também tem uma sensação de crise. Afinal, ele é apenas um gerente profissional. Não importa o quão bem ele faça isso, ele é apenas um assalariado sênior.
poderá ser destituído pelos acionistas acima mencionados a qualquer momento. E agora, uma oportunidade de se tornar rapidamente um bilionário está diante dele. Como John pôde desistir? Não só isso. Enquanto se tornava bilionário, João também tem uma beleza celestial. O chefe da deslumbrante, Liu Ziwan, também é uma razão importante pela qual John decidiu agir contra a deslumbrante. Afinal, uma mulher forte e fada traz uma sensação de conquista aos homens muito mais do que um vaso feminino e fada. Quando John pensou que estava prestes a ficar bonito e se tornar um bilionário, não pude deixar de me sentir animado. Ele refletiu novamente sobre o plano cruel em seu coração. Então John pegou uma taça de vinho e caminhou em direção a Liu Ziwan, que estava cercado pela multidão. Contando com a dissuasão que a posição de 4 lhe trouxe, as pessoas ao redor dele rapidamente fizeram o possível para abrir caminho para ele. João assistiu com satisfação à atuação desses bastardos. Se esses bastardos serão obedientes ou não, isso afetará seu plano de ameaça por um tempo. Mas agora parece que esses cães ainda são muito obedientes. Receio que naquela época, enquanto John expressar o significado de resistir ao colorido, este grupo de pernas de cachorro irá se aglomerar e seguir sua vontade de suprimir o colorido. Pensando nisso, João ficou secretamente orgulhoso em seu coração. Como esperado do cargo de diretor da área continental de LV Longu, que ele obteve fazendo todo o possível. Esta posição é como um deus em todo o círculo de luxo de Longu. Então, John caminhou até a multidão, levantou seu copo e disse com um sorriso: Senhora Liu, parabéns à sua Xuan Kai por ganhar o primeiro lugar nesta exposição. Devo dizer que sua performance é realmente impressionante. Ouça isso de John. Todos os espectadores pareceram surpresos. Este quarto diretor da China continental, Sr. John. Na verdade, parabenizo Liu Ziwan por suas cores deslumbrantes. É ele expressando gentileza a Xuan Kai em nome de LV. Até mesmo gigantes internacionais do luxo, como a LV, acreditam que um futuro brilhante pode ser esperado. Parece que quer aumentar o nível de cores deslumbrantes. Apresse-se e pense se há algo em sua indústria doméstica que possa ser associado a cores deslumbrantes. Apresse-se e aproveite o fato de que a Xuan Kai é apenas uma pequena empresa, mas cooperação com eles. Construir um bom relacionamento. Quando a cor se desenvolve na parte de trás, pode ser de alguma ajuda para você. A atmosfera na plateia ficou entusiasmada com as palavras simples de John. John sentiu a mudança na atmosfera ao redor, com um sorriso satisfeito. Ah, era isso que ele queria sentir. Em todo o círculo de luxo de Longu, ele é a autoridade absoluta como diretor da área continental do país do dragão de LV. Uma única frase pode trazer uma pequena marca de luxo de volta à vida, mas também é possível que uma boa marca de luxo fique completamente arruinada e falida. Neste momento, João sentiu que havia se tornado um deus. Deus dos bens de luxo. Pensando nisso, Deus John mal pode esperar para atingir seu tão almejado objetivo. Todo colorido e seu chefe Liu Ziwan. Então, John manteve um sorriso, mas seus olhos revelaram um olhar maligno, e disse entusiasticamente: Senhora Liu, depois de assistir à apresentação da Xuan Kai agora mesmo, acredito que a Xuan Kai poderá se tornar uma grande empresa de luxo no futuro. Acho que pode haver muita cooperação entre LV e Xuan Kai. Esta é uma notícia muito boa. Por que não nos sentamos e temos uma boa conversa? Não há necessidade. Apenas dizendo isso, Jian Yi ao lado de Liu Ziwan deu um passo à frente. Recusou diretamente sem dar a mínima importância. Capítulo 218. John olhou para Liu Ziwan que estava cercado por todos não muito longe, o olhar ganancioso em seus olhos. Agora ele revisou seu plano em sua mente e sente que ele é infalível. Então John pegou uma taça de champanhe e caminhou lentamente em direção a Liu Ziwan. Enquanto caminhava, John pensou na visão maravilhosa de seu próprio valor disparando para se tornar um bilionário em breve, e uma bela mulher em casa. John não conseguiu evitar rir alto. Depois de chegar até a multidão, antes que John pudesse falar, o grupo de especialistas da indústria do luxo em torno de Liu Ziwan, eu vi a figura de John nitidamente. Tantos cães de guarda rapidamente mostraram expressões respeitosas. Rapidamente deixou de lado sua própria figura. Por favor, John, vá primeiro. Veja o John chegando. Todos os presentes ainda estavam se comunicando entusiasticamente com Liu Ziwan. Agora todos pararam, mostrando um corpo respeitoso. Eles sabem. O Sr. John, o chefe do continente do Reino do Dragão, veio aqui. Deve haver algo a dizer. Todos os espectadores presentes ficaram um pouco chocados. Eles nunca pensaram em uma pequena empresa como a Xuan Kai, para poder atrair um cara grande como John. Parece que mesmo da perspectiva de Big John, o deslumbramento tem grande potencial. Caso contrário, pequenas empresas comuns, John não estaria interessado em lidar com elas. Pensando nisso, todos os presentes ficaram com o coração quente. Essas pessoas são todas insiders da indústria do luxo. Eles sabem claramente o quão capaz é a 4, a marca de luxo número 1 do mundo em todo o círculo de luxo de Longu. Se você tiver muita sorte de cooperar com a 2D hoje, mesmo que seja apenas uma cooperação muito pequena, a fama deslumbrante disparou 10 vezes do nada, ainda mais influente do que o primeiro lugar de Xuan Kai nesta exposição. Naquela época, com essa popularidade, a Xuan Kai é suficiente para se tornar a marca líder em todo o círculo de produtos de luxo nacionais de Longu. Pode-se dizer que todo colorido é o futuro. Pensando assim, muitos espectadores da indústria ficaram entusiasmados. Eles não esperavam ter tanta sorte hoje, para poder conhecer uma gigante empresa de bens de luxo que ainda não cresceu. Se eles puderem ajudar com um pouco de brilhantismo neste momento, eles acreditam que no futuro, quando Xuan Kai se tornar líder em produtos de luxo nacionais, uma pequena recompensa vazou pelos dedos, o suficiente para alimentá-los. Esse tipo de oportunidade de ajudar futuros gigantes na neve é uma oportunidade única na vida. Não sei quantas vezes de virtude preciso acumular para ter essa chance. Então, muitas pessoas na indústria que estavam assistindo começaram a girar seus cérebros descontroladamente.
Uma loucura pensar em que tipo de ajuda a indústria da minha família pode fornecer a Xuan Kai. E também deixa o colorido lembrar de você. Eles decidiram. Não importa quão alto seja o preço, você deve preparar uma ajuda ou contrato grande o suficiente para Xuan Kai. Desta forma, quando Xuan Kai se tornar líder de bens de luxo nacionais no futuro, eles também podem seguir as galinhas e os cães até o céu. Siga Xuan Kai para fazer uma pequena fortuna. Pensando assim, todos olharam para John no meio da multidão, ansiosos por seu discurso. John sentiu os olhos ardentes de todos ao seu redor, mostrando satisfação. Como ele poderia não saber o que essas pessoas estavam pensando? Mas é isso que João espera. De qualquer forma, quando eu ganhar as ações dos coloridos, também preciso desses canalhas para me ajudar a expandir a reputação dos coloridos. Aumente os canais de vendas coloridos. Com tantas pessoas trabalhando para ele de graça e com salários, John certamente ficaria muito satisfeito. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas também são ferramentas que John usa para se preparar para suprimir o colorido. Se Liu Ziwan, o chefe, tem um temperamento forte e não concorda com a sugestão dela, porque o sonho está despedaçado. Todas as pessoas na indústria que eram espectadores inicialmente tiveram uma boa impressão de Xuan Kai, e todas elas se transformaram em ódio. Naquela época, não haverá necessidade de que o próprio João dê ordens. Essas pessoas invariavelmente resistirão ao brilhantismo. Afinal, a ganância dessas pessoas foi fisgada. Se não puderem ficar satisfeitos, eles surgirão como cães loucos e comerão o brilho. Ou seja, desde que João apareceu aqui, Liu Ziwan não tem mais chance de recusar, a menos que ela esteja disposta a desistir do brilhantismo de seu trabalho duro. Caso contrário, ela só poderá aceitar seu pedido obedientemente. Apresente obedientemente as cores deslumbrantes e você mesmo. John olhou para a cena no campo com satisfação, com um sorriso presunçoso. Então, ele deixou de lado seu orgulho e mostrou um sorriso decente no rosto. Em seguida, levante a taça de vinho e exporte-a para Liu Ziwan. Senhora Liu, parabéns a você, Xuan Kai, por ganhar o primeiro lugar na exposição. Sua apresentação agora é realmente inesquecível, é realmente maravilhosa. Ao ouvir essas palavras, os olhos de todos os espectadores se iluminaram e suas respirações ficaram ofegantes. Com certeza, John, como diretor do continente de 4 Longu, pode se comunicar com uma pequena empresa de luxo como a Xuan Kai. Definitivamente há um problema. Como eles pensavam. Até mesmo John aprecia muito a empresa colorida, e ele também acha que a empresa colorida tem grande potencial para desenvolvimento. Vendo o desenvolvimento das coisas como eu imaginava, os espectadores estavam todos animados. Provavelmente eles testemunharão a ascensão de um gigante do luxo hoje, e eles tiveram muita sorte de fazer parte disso. Mesmo que consigamos obter um pequeno resíduo no processo de ascensão da gigante do luxo, Xuan Kai, o suficiente para eles comerem. Todos estão imersos na bela fantasia do futuro. Mas desta vez, Jian Ye, que estava ao lado de Liu Ziwan, de repente deu um passo à frente, para dizer o mínimo. Desculpe, nossa empresa está com pressa. Vamos conversar na próxima vez. Capítulo 219. Agora mesmo Jian Ye estava observando Liu Ziwan com um sorriso no rosto e se comunicando com muitas pessoas na indústria de bens de luxo, trocando cartões de visita. Jian Ye está muito feliz por Liu Ziwan. Ele sabia o quanto Liu Ziwan havia preparado em particular para a cena de hoje. Não sei quantas noites fiquei acordado. Ou seja, Liu Ziwan está em boas condições físicas, não mostrando nenhum sinal de fadiga agora. No entanto, quando Jian Ye estava feliz pela felicidade de Liu Ziwan, de repente ele viu à distância um homem branco de terno e sapatos de couro parecendo um cachorro, olhando diretamente para isso. Com um sorriso estranho no rosto, Jian Ye semicerrou os olhos. Como a intuição de um homem, Jian Ye percebeu que havia algo errado com essa pessoa. Então ele olhou de longe para o documento de identidade dessa pessoa. Quarta diretor da área continental do País do Dragão. Ao ver esta carteira de identidade, a ansiedade de Jian Ye aumentou novamente. Jian Ye não esperava que a Xuan Kai ainda fosse apenas uma pequena empresa. Será que ela seria alvo de uma gigante como a 4? Pensando assim, Jian Ye começou a pensar que uma vez que 4 decidiu suprimir Xuan Kai, como posso resolver essa crise sem que minha esposa saiba? Para evitar que Liu Ziwan reclame que ela está atrapalhando seu plano empreendedor. Mas depois de pensar um pouco, Jian Ye percebeu que algo estava errado. Você deve saber que antes de participar da exposição de hoje, a Xuan Kai era uma verdadeira empresa novata. Até mesmo o fundador Liu Ziwan é apenas um chefe pouco conhecido. Essa combinação é típica de uma pequena empresa de jogos de azar. Não sei quantas pequenas empresas como essas nascerão na China a cada ano. No final, eles basicamente todos faliram. E agora? A LV é a maior empresa de artigos de luxo do mundo. Notar uma empresa tão pequena. Isso é tão exagerado quanto um gigante caminhando na estrada de repente percebe uma formiga sob seus pés. LV nunca notará as cores deslumbrantes atuais. Deve ser a atenção do chamado diretor da região de 4 Longu. Então Jian Ye olhou para o olhar inexplicável no rosto de John à distância e percebeu intensamente a maldade no coração de John. Então Jian Ye zombou com raiva por dentro. Você é tão corajoso que um diretor regional da LV quer intimidar minha esposa também. Então Jian Ye estreitou os olhos. Pegou o telefone. Depois de olhar por um longo tempo, encontrei um número de telefone que ele quase havia esquecido. Foi quando Jian Ye compareceu a um banquete de negócios alguns anos atrás. Um homem branco empurrou seu cartão de visita como um cachorro. Jian Ye lembrava vagamente que o homem branco parecia ser o chefe da Quarta Ásia naquela época, e ele deveria ser considerado o topo de toda a Quarta. Naquela época, se não fosse por um grande acionista da LV que teve uma boa conversa com Jian Ye não teria aceitado este cartão de visita. Jian Ye semicerrou os olhos.
Depois de pensar um pouco, ele zombou. Então, enviei uma mensagem para o número de telefone. Depois de enviar a mensagem de texto, Jianye lentamente guardou o telefone. Então eu vi o cão John. Segurando uma taça de champanhe, ele caminhou até nós com um sorriso no rosto. Ao longo do caminho, ao ver o grupo de profissionais da indústria de John, todos eles respeitosamente se afastaram do caminho. Então, cumprimentando João com um rosto respeitoso. O cão John também respondeu levemente com um sorriso. Assim como um grandalhão que desceu para inspecionar, Jianye observou a performance desse grupo de pessoas de forma engraçada. Ele vagamente sentiu que John estava sendo muito educado, ou para abrir caminho para trás. Então Jianye mostrou um olhar de desdém. Com os braços cruzados sobre o peito, com um sorriso inexplicável no rosto. Ele queria ver o que esse John iria fazer. De qualquer forma, ele só pode ficar feliz por um tempo, e não demorará muito para que a mensagem que Jianye enviou tenha efeito. Como esperado por Jianye, este João fala o tempo todo. Depois de um tempo, trouxe um grupo de espectadores que participavam da exposição. Então, na frente de todos, levante o copo. Louvado seja Liu Ziyuan. Senhorita Liu, parabéns à sua Xuan Kai por ganhar o primeiro lugar nesta exposição. Sua performance é realmente impressionante, é realmente ótima. Ouça isso chato. Jianye perdeu o interesse imediatamente. Que diabos? Era só esse nível. Jianye já adivinhou o que John diria mais tarde. Ele deve estar alegando que acha que 4 e Xuan Kai têm a possibilidade de cooperar. Em seguida, convide Liu Ziyuan para uma discussão detalhada. Então, durante esse tempo, fazer suas exigências repugnantes. Então, se Liu Ziyuan não concordar, ele rasgará seu rosto diretamente, ameaçando Liu Ziyuan com toda a cor deslumbrante. Que truque chato. Jianye pode adivinhar sem nem pensar. Com certeza, depois que João abriu a boca para elogiar, ele imediatamente disse: Senhorita Liu, depois de ver suas performances deslumbrantes, eu pessoalmente acho que a Xuan Kai será uma empresa muito promissora. Não demorará muito para que, com bom dinheiro, vejamos surgir uma grande empresa de luxo. Então eu acho, como líder da indústria de luxo, a LV tem a responsabilidade de ajudar no crescimento de uma empresa em potencial como a Colorido. Isso também está ajudando no crescimento rápido e saudável de toda a indústria de bens de luxo. Portanto, como diretor da área continental de LV Longu, penso que existe uma grande possibilidade de cooperação entre LV e Colorido. Sobre esse assunto, vamos passar para o lado para discutir em detalhes. Depois de ouvir isso, Jianye também perdeu a paciência. Com preguiça de fazer intrigas com esse cara chamado John, antes que Liu Ziyuan pudesse responder, Jianye deu um passo à frente, estendendo a mão para impedir John de levantar. Recusou friamente. Desculpe, não estamos interessados nisso. Capítulo 220. Desculpe, não estamos interessados nesse tipo de coisa no momento, só queremos desenvolver seriamente. Depois de ver John lambendo o rosto e dizendo palavras descaradas, Jianye também perdeu o interesse em assistir dramas, embora ele goste de assistir a peças, mas ele não gosta de envolver sua família. Então, depois que John terminou de falar, antes de esperar que Liu Ziyuan respondesse, Jianye deu um passo à frente, entre duas pessoas. Disse friamente: Desculpe, não estamos interessados nessa cooperação. Ao ouvir as palavras de Jianye, todos os espectadores da indústria ficaram chocados. Nunca lhe ocorreu. O chefe colorido Liu Ziyuan é tão excelente. Como é que com uma assistente tão paralítica cerebral, ele não só interrompeu antes que seu chefe não falasse, sem nem a menor visão. Diante de todos, o Sr. John, diretor da área continental de Longu, que contradisse abertamente LV, ele sabe o quão grande é a diferença entre Xuan Kai e LV, uma vez que brilhante irritou o Sr. John. Apenas uma palavra dele. Todo esse brilhantismo está condenado. Os corações ardentes das pessoas da indústria ao redor se acalmaram imediatamente. Muitos planos de cooperação já elaborados e coloridos foram arquivados. Colorido embora pareça promissor, mas existe um assistente de chefe tão ruim. O futuro brilhante não é necessariamente como. Talvez, Xuan Kai nem consiga passar do limite dessa vez. Pensando assim, muitas pessoas na indústria ao redor estão olhando atentamente para a frente de John. Todos eles querem saber, depois de ser contrariado na hora por um jovem atordoado, o que esse Sr. John fará. John realmente não esperava. Eu apenas disse minhas próprias palavras. Até mesmo Liu Ziyuan, do lado oposto, não respondeu. Não sei de onde surgiu um homem mal-humorado e raivoso que se contradisse. Depois de ser intimidado, John ficou furioso no início. Porém, quando penso que estou cercado por um círculo de pessoas agora, John mal conseguiu reprimir a raiva em seu coração. Então deu uma olhada mais de perto nessa cabeça verde repentina. Eu vi aquele terno verde fino e sapatos de couro, e até John, um homem branco, achou que ele era muito bonito. Embora o rosto desta cabeça verde seja jovem, no entanto, há também um ar de autoconfiança por todo o seu corpo. John olhou rapidamente para ele e mostrou um olhar claro. Esse cara não sabe qual é a segunda geração do País do Dragão. Ela deveria ser a pretendente do chefe colorido Liu Ziyuan. Nos dias de semana, ela deve seguir Liu Ziyuan como uma seguidora. Depois de me ver aparecer, sinta-se como um competidor. Então eu corri e me confrontei. Depois de julgar, no fundo do coração de João com um olhar de desdém, eu pensei que era alguma coisa, mas acabou sendo uma segunda geração de um jovem rico estupefato. É ridículo. Pensando nisso, a raiva original de John desapareceu gradualmente. Afinal, esse tipo de John rico de segunda geração já viu muitos deles. Diante da deusa em seus sonhos, eles não são tão bons quanto as pessoas comuns. Esse cara não tem influência nos planos dele. Pense nisso. John também ignorou o súbito aparecimento da cabeça verde. Ele continuou a levantar o copo. Ela disse a Liu Ziyuan que estava na frente dela. Senhorita Liu, que tal a sugestão que acabei de fazer? O plano de cooperação entre LV e Xuan Kai.
Se você estiver interessado, então podemos ir para o lado para conversar sobre isso. John sentiu que tinha puxado uma isca muito grande. O fascínio de Liu Ziwan é definitivamente muito grande. Quando as pessoas ao redor ouviram isso, todos eles pareciam invejosos. Eles sabem, com a parceria LV, essa cor deslumbrante é impossível mesmo que você não queira tirar. Não demorará muito para que a Xuankai se torne uma empresa líder em artigos de luxo nacionais. Não invista e ajude quando a cena ainda não cresceu. Então até quando? Pensando nisso, todos os espectadores mostraram um olhar feroz. Eles mal podem esperar para dar uma volta. Assinou uma série de planos de cooperação com Xuankai, mas, por causa da presença de John, todos reprimiram a impaciência. Eles sabem. Minha própria cooperação deve esperar que o Sr. John e a Sra. Liu Ziwan terminem de falar, mas quando todos não esperavam isso. Depois que Liu Ziwan ouviu as palavras de John, ele não só não demonstrou nenhuma expressão de surpresa. Em vez disso, ele franziu suas lindas sobrancelhas. Liu Ziwan olhou para Jian Ye na frente dela, olhando para ele ferozmente, reclamando em meu coração porque Jian Ye veio diretamente. Você é o chefe deslumbrante. Então, Liu Ziwan mostrou um sorriso decente. Recusou educadamente. Com licença, Sr. John. Somos muito gratos pela gentileza de 4, mas infelizmente a cooperação com a 4 não está alinhada com nosso plano de desenvolvimento estabelecido. Então, por favor, me perdoe por rejeitar esta cooperação. Ao ouvir a recusa de Liu Ziwan, todos os espectadores ficaram chocados. Eles nunca pensaram. Liu Ziwan recusaria de fato o convite da LV para cooperar. Liu Ziwan realmente ousou recusar o convite de LV para cooperar. De pé diante da multidão, John também ficou pasmo. Ele também não esperava que um pequeno deslumbrante ousasse recusar a cooperação do grande LV, e recusou publicamente. Isso é simplesmente dar um tapa na cara do LV, e deu um tapa na própria cara. Essa Liu Ziwan é tão ousada. John ficou furioso porque se sentiu ofendido.